Oi, gente, então bora para mais um episódio do Ablow. Quero começar agradecendo os meus patrocinadores, a iPhone do Peu, a Tutti Fratelli com os melhores quitutes, a Rafa Horn com os melhores docinhos. E hoje vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que todo mundo ama. Viagem, quem aí não gosta, né? Hoje eu tô aqui com a Vivi Pássaro e fiquei super feliz que você topou. Vivi, obrigada. Obrigada a você, adorei estar aqui, muito obrigada pelo convite. Imagina, a Vivi é, gente, 500 CNPJs, influenciadora, criadora de conteúdo, empresária, Sim, né? exatamente, eu falo que eu já fui um pouco de tudo, agora eu tô Então vamos do começo. Eu acho bem legal essa história de transição de carreira. Eu acho importante falar sobre isso, porque eu também fiz 555 mil transições assim que você vai indo, né? E é legal, porque eu acho que inspira muitas pessoas, né? Sim. Que a gente sai da escola muito novo, e aí você quer ir meio que já fazendo uma faculdade, e ainda acaba se perdendo, né? Conta um pouquinho da sua história. Exatamente, eu acho que a gente sai da escola tão novo, 17 anos é uma idade, é muito cedo pra gente tomar uma decisão do que a gente quer fazer da vida. Então, eu acho que faz parte essas transições de carreira e eu acho que não tem problema nenhum em relação a isso. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar como modelo aqui em Piracicaba mesmo. Desde cedo, eu gosto de trabalhar, gosto de ter o meu dinheiro. E quando eu fiz 17 anos, eu me mudei para São Paulo para realmente seguir carreira, tanto de modelo quanto de atriz, né? Sabia que por conta da minha altura eu não seria modelo, então eu já fui bem direcionada a fazer um curso de atriz, fiz um curso de atriz lá, não cheguei a completar. Porque eu tinha assim uma vida de certa forma bem difícil lá em São Paulo, porque eu não fui para estudar, para fazer faculdade, para ter amigos. Eu era muito sozinha, eu cheguei a morar numa casa com 30 mulheres. Então assim, não era fácil, né? Não tinha carro, por exemplo, para andar lá. Eu dependia muito dos meus pais e eu não gostava disso, porque eu sabia também que eles passavam por uma situação complexa aqui. Então, eu fiquei um tempo lá, deu quase 2 anos, aí chegou o momento que eu vim passar férias aqui, eu falei, não quero. Eu não conseguia estar 100% lá. Sim. E meu pai também estava passando por uma situação complicada na empresa, ele estava tendo que fazer uns investimentos, eu também não queria que ele ficasse me bancando lá, e eu não conseguia me bancar sozinha. Até porque o custo de vida é altíssimo. O custo de vida é muito alto e não é fácil trabalhar como atriz, não é fácil trabalhar como modelo, a concorrência é gigantesca. Sim. A gente ia num casting que era uma vaga e tinha 300 meninas. Então, assim, é muito difícil. Cada casting que eu ganhava, que eu era escolhida assim, nossa senhora, eu ficava em êxtase. Porque não dava pra acreditar. E aí eu voltei pra Piracicaba. Comecei a fazer faculdade de administração. Em paralelo, eu comecei a trabalhar numa loja de roupa, porque desde sempre eu quis ter uma loja de roupa. Então, fui trabalhar como vendedora. Adorava trabalhar como vendedora, mas não conseguia conciliar com a faculdade, porque eu fazia faculdade à noite, fazia faculdade de sábado. E loja de roupa é comércio, não deixa de ser um comércio. Então, os horários, eles também são um pouquinho puxados. E aí, eu acabei saindo da loja. Fazia ainda alguns trabalhos como modelo aqui em Piracicaba. Na época que eu era um pouco mais nova, eu cheguei a ter um blog também. Verdade. Como chamava? Nossa, Bonecas de Seda. Olha o nome. Bonecas de Seda. Mas é porque minha avó, quando eu era criança, fazia boneca de pano pra mim. E ela fazia tanto de algodão, toalha, quanto ela fazia numa sedinha que eu tinha. Então eu coloquei o nome em homenagem a ela. E eu lembro, sabe por que eu lembro do seu blog? Porque quando eu sou de Iracemápolis, né? Quando eu mudei pra Pira em 2012, que eu entrei na sala do seu primo, ele falou assim, porque eu comecei a fazer uns trabalhos de modelo, assim, pro programa da Ju Franco, lembra? Eu fazia também. Mulher. Eu fazia também. Aí eu lembro que ele falou, minha prima tem um blog, por que você não começa, né? Porque aí eu tava até falando com a Marília semana passada, que ela também tinha blog, acho que era da mesma época, né? A próxima que vem eu vou chamar a Laís também. É verdade, a Laís. É da mesma época, dos blogs. Foi tudo da mesma época. E é bom que foi no começo, né, Vivi? Tipo assim... Foi bem no começo, foi muito no começo. Nem existia blog, assim, naquela época. Não, naquela época era só a Lala Rude, a Nativosa, que nem era, tipo, Nativosa, era aquele outro nome que ela usava, Glam For You, acho que a Tássia, era super no início. Mas eu nem me dediquei 100% a isso, era um hobby mesmo. Mas como isso, o fato de eu ter sido modelo em Piracicaba, de ter tido o blog, isso, de certa forma, eu era vista. Então, quando eu deixei de trabalhar na loja de roupa, fazia faculdade, eu fazia ainda esses bicos como modelo. E aí, pra não ficar sem um ganha-pão, eu fui trabalhar como estagiária numa multinacional aqui em Piracicaba, no RH, mas zero que eu queria era realmente pra eu ter o meu dinheiro, porque eu sempre quis ter o meu.
E aí foi quando eu fui chamada para fazer estágio no banco. E aí lá realmente eu comecei a fazer um plano de carreira. Então eu fui ser estagiária no banco, na regional. Não era na agência, era na regional. Aí eu fui efetivada para ser gerente pessoa física. De gerente pessoa física, eu fui promovida para gerente Van Gogh. Foi tudo muito rápido. E aí, quando eu era gerente Van Gogh, eu conheci o meu marido. A gente começou a namorar na época. E ele veio com a proposta de abrir agência de viagens. Ele já tinha agência de viagem? Não, meu marido é agrônomo. Tipo, nada a ver com nada. Surgiu a oportunidade de abrir uma franquia de agência de viagens e ele queria investir, mas ele não queria trabalhar, porque não é um negócio dele. Sim. E ele falou pra mim, você não quer trabalhar? Porque na época eu tinha subido de cargo, eu tava na gerente Van Gogh, então as metas pesam mais, tudo pesa mais. E eu tava numa fase meio assim, meu Deus, acho que eu não quero mais isso pra minha vida. Porque os meus pais... desde que eu tenho, sei lá, acho que uns 7 anos, eles não eram mais CLT. Eles tiveram uma empresa deles. Sim. Então, a minha vida inteira, assim, né, desde esses 7, foi eles tendo a empresa deles e tendo a liberdade geográfica que eles tinham. Então, eu sempre tive isso pra mim, que eu queria ter essa liberdade, mas pra ter essa liberdade... perfil, né? A pessoa não consegue. Por mais que, tipo, se dê bem na empresa, não consegue. Começa a dar uma coisa, assim, você fala assim, preciso sair daqui. Eu também. Exatamente. Não tenho perfil de CLT. Exatamente. Tem gente que não tem. Então, e na verdade eu nunca pensei em ser CLT. Quando eu entrei no banco, eu me apaixonei. E aí eu realmente pensei em ficar lá. Mas aí depois que você vai avançando, você fala, meu Deus. Então eu resolvi que eu já tava assim numa fase do tipo, repensando a carreira lá no banco. E aí meu marido veio com essa proposta. Na época, namorado, né, ele falou, olha, surgiu a oportunidade, eu vou investir, só que eu preciso de alguém pra trabalhar, porque eu não vou trabalhar. Alguém de confiança, né? Porque alguém de confiança, tudo bem, fazia 3 meses que a gente tava namorando, mas ok, eu era de confiança. Já era de confiança. Tava namorando, era de confiança. E aí eu falei, bom, se eu tenho que jogar tudo pro alto, o momento é agora. Morava com os meus pais, tudo que eu tinha no cartão de crédito era supérfluo, eu não tinha conta física, eu não tinha que pagar uma conta de água, uma conta de gás, nada. Sim. Eu já estava me formando na faculdade e meus pais pagavam a faculdade. Então eu falei, bom, se eu tiver que jogar tudo pro alto, o momento é agora. Daí eu conversei com os meus pais e tal, e resolvi ir entrar na agência com ele. Então a gente abriu a agência, na época era uma franquia, e começamos a trabalhar, mas ele só entrou como sócio investidor, quem trabalhava mesmo era eu. E aí depois, aí veio a pandemia, né? Depois de um tempo que eu já tinha agência, veio a pandemia. Na pandemia eu super tava querendo desistir, porque como eu sempre sonhei em ter loja de roupa, eu ficava pensando assim, ai meu Deus, se ele tivesse, tipo, falado, não, eu vou abrir uma loja de roupa, eu tinha me entregue de uma forma que eu não me entreguei pra agência. Sim. É que a pandemia deu uma baqueada também, né, Vivi? Também. Eu acho que a pandemia, assim, veio pra mudar total. Porque eu acho que todo mundo ficou, e agora? O que vai fazer? Exatamente. Sabe? Porque... Transformou muito, né? As pessoas, assim, a cabeça das pessoas. Sim. E eu tinha essa questão, assim, da agência. Eu caí de paraquedas, então tudo que eu sei eu tive que ralar muito para aprender. Não vim de muitos anos, assim, né? Trabalhando desde nova com isso. E aí na pandemia deu uma super baqueada. Eu falei, meu Deus, eu acho que é um sinal de Deus, vou parar, não vou seguir com a agência. E foi quando eu fui fazer o curso da Fernanda Martini com o Fabinho Liana, do Cozinha Comigo com o Fabinho Liana, de influência digital. Foi a primeira turma deles. E como você faz vários, né? Eu fiz vários. Já fiz uns 3. Nossa, muito eu mais. Eu sempre vejo. É mais fácil falar quantos eu não fiz. A Fernanda até falou, acho que o último, a Vivi aqui de novo aqui com a gente. Eu fiz agora de novo. Porque, na verdade, ele é hoje, né, no formato que ele é hoje, que não era na minha época, ele é um curso para negócio. Então, ele é um curso para negócio. E cada momento que você tá do seu negócio, você vai ver uma coisa lá, você vai ter um entendimento, você vai fazer coisas diferentes. Sim. Então, é sempre importante a gente estar fazendo para se atualizar e também pra gente, a nossa cabeça pensa diferente nesses diferentes momentos do negócio. E tem insight diferente também, né? Às vezes você escuta a mesma coisa, não que seja o mesmo curso toda vez, porque a Fernanda já falou que não é e tal. Sim. Mas às vezes você escuta a mesma coisa de uma maneira diferente e você fala assim, nossa, e dá uma virada de chave, né? Total. Então, eu fui fazer, eu era a primeira turma dela. E na minha ideia, era eu me tornar influencer. Então, eu falei, vou deixar a agência e vou começar a trabalhar como influencer. E foi quando começou, tava naquele boom. E eu lembro que a Fê falou assim,
numa das aulas, ela falou, gente, a Gabriela Pugliese hoje ela mostra a vida dela porque ela já é alguém. Mas ela começou mostrando as atividades que ela fazia, a alimentação saudável dela. Sim. Não vai ser você, a bonita, né? Tipo assim, quem é você na fila do pão que vai chegar mostrando a sua vida? Porque você não é ninguém. A pessoa que quer saber da sua vida é a sua mãe, não o restante das pessoas. Exatamente. Então, você tem que falar de algo. Você tem que trazer conteúdo para as pessoas, você tem que agregar na vida das pessoas. Sim. Então não adianta você só querer ir lá e mostrar o seu dia a dia. Isso é um pensamento assim óbvio, mas Exato. que hoje a gente vê, porque todo mundo quer ser influenciador, né? Mas você vê lá lifestyle. Mas que lifestyle? Que lifestyle é? Sabe, você tem que falar de alguma coisa. Tem que falar, você tem que agregar na vida das pessoas de alguma forma. Tem que ter uma linha assim, de raciocínio, senão... Gente, lifestyle não é nicho, né? Exatamente. Entendeu? E a Fê falava muito isso. E isso me marcou muito, porque a minha ideia era essa. Eu falei, eu vou deixar a agência, vou fechar a agência, e eu vou ser influenciadora e vou mostrar minha vida. E Lifestyle. E aí, quando ela falou isso, foi tipo, pá, um tapa na cara. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, bom, eu vou tentar uma última vez fazer essa agência dar certo. Porque... quando a gente começou, a gente não fez um super investimento, né? Foi um investimento bem pequeno, apesar de ser franquia, mas foi pequeno. Mas ainda assim, o Guilherme, meu marido, ele tem muitos amigos. Ele estudou em várias escolas, então ele tem muitos amigos, ele é bem relacionado. Então a gente sempre pensava, não tem como não dar certo. Olha quantos amigos a gente tem, quantos amigos viajam, as nossas famílias. Mas na prática o negócio não é assim. Então foi muito difícil pra gente. Era muito difícil, assim. Ainda mais eu tinha uma carreira bancária, eu tinha um salário, eu tinha benefícios. Então, assim, dá uma baqueada, né? Plano de saúde. Não, pra mim, o mais importante pra mim sempre foi essa liberdade geográfica, essa liberdade, não ser CLT. Mas a gente coloca tudo isso na balança. Sim, então, muito foi muito confortável, né? O salário CLT, eu falo, 13º, PLR. Tudo. O banco é maravilhoso. Os benefícios do banco são bons. Então, eu levava muito em consideração isso, assim, né? E foi muito sofrido, foi muito difícil. Então eu falava, não quero mais. Só que aí eu falei, bom, eu vou tentar uma última vez, eu vou tentar com todas as minhas forças. Se não for pra ser, não vai ser. E aí eu comecei, era pandemia, eu falei, bom, eu vou criar conteúdo de viagem. É pandemia? O que o povo vai querer ver? Vamos assistir um filme que vai te teletransportar pra Itália através do filme. Lugares pra você viajar de carro. Eu comecei a criar conteúdo com o que dava naquele momento. E aí a agência foi crescendo, crescendo, crescendo. O Fabinho brinca que eu cresci a minha agência na pandemia. E é verdade. Tanto é que depois... eu conheci, acho que na pandemia, a agência. Sim. E tanto é que depois que a pandemia acabou, a minha agência fez assim, boom. Graças a Deus. Mas fez um boom. Porque realmente a pandemia foi tipo o esquenta pra depois as coisas deslancharem. Sim. E aí quando eu comecei a ver as coisas acontecendo, eu falei, bom... eu vou ficar aqui quietinha mesmo, que tá dando certo. Lifestyle não. E aí foi isso. E aqui estou eu hoje. E é muito legal, porque a sua rotina da agência é muito diferente de qualquer agência de viagens que eu já vi na minha vida. Porque, tipo, normalmente a agência de viagem não tem uma persona, não tem um rosto, né? Sim. Você não conhece, por exemplo, tem várias agências que eu sigo que eu não faço a menor ideia quem são os donos e nada. E você, tipo assim, acho que em Piracicaba, por exemplo, eu penso em viagem, eu penso em você. Sim. Quando eu tive um probleminha lá no final do ano, a primeira pessoa que eu mandei mensagem assim, Vivi, me salva. Pelo amor de Deus. E é muito legal os conteúdos que você cria, né? Na época você fazia tudo sozinha, depois da pandemia? Na verdade eu ainda faço. Não, você fala da questão do conteúdo da agência, tudo. Não, eu fazia tudo. Até fevereiro do ano passado, eu era agência. Eu era a pessoa que atendia, que cotava, que fazia conteúdo, que fazia o financeiro, que fazia marketing, que fazia absolutamente tudo. Muito bom. E aí o que aconteceu? No início do ano passado, quando deu esse boom, chegou um dia que eu tinha 10 pessoas para responder, 50 cotações para fazer e mais um monte de outras coisas. E a galera viajando, com pepino pra você resolver. E eu sou o plantão. Então, assim, eu cheguei e aí foi um momento que eu falei assim, meu Deus. E aí chegou, tipo assim, eu construí tudo até aqui e eu tô a ponto de perder porque eu sou sozinha. E aí foi quando eu tive que ter uma virada de chave, aí eu contratei a Mariana, que hoje é minha gerente, meu braço direito, pra me ajudar em várias coisas, apagar incêndio mesmo. E aí depois eu contratei uma outra pessoa pra me ajudar, e aí foi quando eu consegui ir direcionando algumas coisas. Então ano passado foi um ano que foi doído, mas foi a dor do crescimento, que eu tive que aprender na marra. Então assim, eu tive feedbacks negativos de clientes que eu demorei pra enviar a cotação, porque realmente era o que eu tinha naquele momento, porque a agência cresceu e eu não me preparei para aquilo.
Hoje eu sei que para crescer eu preciso antes contratar. Eu não tenho que crescer primeiro para depois contratar. É o inverso. Primeiro eu tenho que contratar para crescer. E eu não tinha essa consciência naquela época. Então foi muito difícil para mim. Muitas coisas aconteceram assim. E foi um ano de crescimento. Então hoje eu já tenho uma estrutura totalmente diferente. Claro que nunca é 100%, a gente sempre tá numa melhoria contínua. Meu gargalo ano passado era um, hoje o meu gargalo é outro, né? Então a gente vai priorizando e mexendo no que precisa. Mas hoje eu tenho uma estrutura completamente diferente. Então, graças a Deus aí nesse, vamos colocar, quase 2 anos, eu fui batalhando para estruturar e conseguir aí remanejar para hoje ter a estrutura que eu tenho. Então, hoje eu tenho um escritório que eu não tinha antes e eu nem pensava em abrir um escritório. Porque desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu eduquei os meus clientes que o meu atendimento era online. Quando a gente abriu a franquia, o meu marido, a franquia ela não era física, mas o meu marido quis ter um ponto físico. Então a gente abriu um escritório que era em frente ao clube de campo. Mas mesmo assim, eu fiquei acho que 2 anos com o escritório. Se eu recebi 3 pessoas lá, foi muito. Porque o intuito sempre foi ser online. Mas eu senti a necessidade de ter um escritório, não por uma questão de receber cliente. Eu até recebo cliente lá. Mas não é uma agência de porta aberta. Mas o escritório ele é importante por uma questão de, assim, eu sou uma empresa, eu sou uma empresária, eu não sou mais uma empreendedora. Hoje eu sou uma empresária, eu tenho uma empresa. Por uma questão de como as pessoas me veem, os clientes, eles precisam ter confiança, eles precisam saber do meu CNPJ, né? Que não é uma menina que tá na casa dela trabalhando e vendendo uma viagem. E eu também preciso proporcionar um ambiente agradável para as minhas colaboradoras, para minha equipe, né? Então, assim, as meninas trabalham lá hoje. Então, o foco meu é proporcionar isso para elas, para que a gente, como uma equipe, consiga levar isso pro cliente, né? Levar essa coisa boa pro cliente, proporcionar para ele a melhor experiência, seja qual for, né? Que não necessariamente é luxo, mas é o melhor dentro daquilo que ele pode. Sim. E como que você chegou nesse formato, Vivi? Porque assim, você monta um roteiro muito personalizado e é muito, tipo, certeiro, sabe? Por exemplo, eu acompanho da Fernanda, que você monta os roteiros dela de viagem. Até o meu, quando deu o problema lá que eu cheguei a contar com vocês, era muito, muito legal. É um serviço muito diferenciado. Como que você chegou nesse formato? Porque não são todas as agências que fazem. Não eu não conheço ninguém que faz. Na verdade, tem agência que faz. O que acontece é assim, as agências de viagens, elas são antigas. Geralmente essas agências são antigas. Então, as pessoas elas acabam não usando as ferramentas que a gente tem hoje. Eu uso tudo de ferramenta. Antes de vir aqui, eu tava no Mavisa, fazendo uma visita técnica, conhecendo o hotel. Ao mesmo tempo, eu tava postando tudo no meu Instagram e mostrando isso para as pessoas. Muitas agências não fazem isso. Então, não é que... Ou elas se acomodaram e não vão mesmo. Depende muito de cada uma. Existe agência que faz o mesmo que eu faço. Quer dizer, o mesmo não, né? Porque cada um faz do seu jeito. Mas que faz uma viagem personalizada. Mas é aquilo de você realmente mostrar para as pessoas o que você faz. E desde que a gente se tornou, que a gente comprou a franquia, a gente sempre teve a ideia de trabalhar com viagens personalizadas e com experiências. Nunca pensei em trabalhar com pacote. Então, desde o início foi isso. Se você me perguntar por quê, eu nem vou saber te responder. Porque isso já estava na cabeça, sabe? Viagem personalizada. Mas, assim... olhando até pra mim, eu hoje eu não sou uma pessoa que gosta de viajar de pacote, de viagem pronta. Eu gosto de ter a minha liberdade, fazer o que eu quero. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que quando eu viajo, eu não faço questão de entrar no museu e ficar o dia inteiro no museu. E eu não sou essa pessoa. Pra mim, a viagem ela tem uma experiência de outra forma. E então cada um tem um estilo. Não tem como eu vender um pacote fixo pra todo mundo. Porque férias não volta, viagem não se devolve. Não é igual você comprar uma roupa, por mais cara que seja, que você pode ir lá depois trocar. Deu um defeito, você vai lá e devolve. Não tem isso com viagem. Então precisa ser muito bem pensado pra pessoa. Senão a pessoa passa muito nervosa. Exatamente. Né? E a maioria acho que a grande maioria viaja poucas vezes no ano, assim. Exatamente. Não para meus pais, é uma vez no ano. Exatamente. É uma vez que tira férias. Então, assim... Fez uma cagada ali, o negócio vira... Você perdeu suas férias do ano, porque não devolve, você não volta no tempo. Então, assim, é dinheiro, a gente mexe com um volume de dinheiro considerável, né? Você vai fazer uma viagem, por menor que ela seja, você não vai gastar menos de R$5.000. Você não gasta R$5.000, assim, indo numa loja de roupa, entendeu? Exatamente. Então, assim, a gente precisa levar em consideração tudo isso.
E eu sou muito preocupada nesse sentido com o outro. Então, eu sempre estudei muito para isso. Ontem mesmo eu estava conversando com uma cliente, eu tô fazendo um roteiro para ela de África do Sul, e ela falou, ai, Vivi, e ela tava cotando com uma outra agência. E ela falou, ai, Vivi, a outra agência colocou esse voo, eu vou fazer menos tempo de conexão. Falei, pelo amor de Deus, você tem que, esse voo, você não tá comprando na mesma reserva separada, é voo interno. Se o seu voo saindo aqui do Brasil atrasa, você chegar lá com meia hora, você já perdeu o outro. Falei, eu não coloquei esse outro voo pra você à toa. Você vai ficar mais tempo de conexão? Você vai, só que você não vai correr risco. Sim. Quer dizer, o risco ele vai existir. Sempre vai existir, porque são coisas que a gente não controla. Não tem como você controlar também, exatamente. Não tem como você controlar. Mas assim, eu penso em tudo isso, eu estudo muito pra conseguir realmente. Por que chegou um momento que eu tinha 50 cotações pra fazer? Porque não é assim, ai, Vivi, quero uma cotação e tá aqui. Não. A gente tinha dias que eu conseguia fazer uma cotação só, porque era uma viagem muito complexa. E a gente se dedica pra realmente buscar o melhor dentro daquilo que ele quer. Sim. Quando um cliente fala, ai, eu tenho total flexibilidade, eu preciso da melhor data naquele mês. A gente olha data por data o melhor preço. E isso leva muito tempo. Quem tá acostumado a fazer as pesquisas das próprias viagens sabe o quanto isso leva tempo. Demora muito. Então, assim, eu não pego uma informação tipo assim, o cliente falou que quer a melhor data, eu vou jogar uma data aqui, vou testar 3 opções, a que der o melhor preço, eu vou passar pra ele, pra não perder tempo. A gente não faz dessa forma. A gente realmente busca o melhor pra ele. Então, eu acho que tudo isso acaba que vai fazendo diferença, né? As pessoas vão percebendo o cuidado que a gente tem. Pra mim, o meu cliente, ele é o mais importante. Eu já comprei várias brigas com companhia aérea, com operadora por conta de cliente, porque eu penso exatamente isso. Às vezes a pessoa tá indo realizar um sonho. Nem todo mundo viaja para realizar sonho. Tem gente que viaja porque quer descansar, tem gente que viaja porque quer superar um luto, tem gente que viaja para realizar sonho. Mas não importa, é uma viagem, você não vai devolver aquele momento. Então precisa ser o mais alinhado com o que ela busca, o possível. Sim. Então, eu sempre tive isso muito claro pra mim, sempre bateu isso muito forte, sabe? E acho que foi por isso que eu montei esse formato de viagens personalizadas dessa maneira. E quando o cliente permite que a gente vá além, é muito incrível, porque a gente consegue trazer mais coisas diferentes pra ele ainda. Muito legal. Eu vejo sugestão de jantar, de restaurante que se coloca, isso é muito... Sim. Porque não é, por exemplo, é muito simples você... Falando assim, muito simples, eu que não entendo nada. Pensando numa agência assim comum, colocar um restaurante premiado. Tá, mas sei lá, a pessoa tem criança, e às vezes o restaurante premiado não atende a necessidade do casal com a criança pequena. Então, tipo, eu percebo que os restaurantes que você escolhe pra pessoa, sei lá, o da viagem da Fernanda mesmo, parece que assim, o restaurante é a cara da pessoa. É o perfil, assim, certinho. Na verdade, o que acontece? Até início desse ano, como funcionou, né? Eu trabalho com as viagens personalizadas, então eu monto o que o meu cliente quer. E hoje a gente sempre fez um atendimento personalizado. Hoje a gente faz mais ainda, porque eu percebo que muitas vezes o cliente às vezes não fechou a viagem porque não era aquilo que ele esperava, mas faltou informação vinda dele que eu não cutuquei, sabe? Então hoje a gente faz um atendimento até buscando mais informações para conseguir realmente fazer algo bem certeiro para ele. E sempre que o cliente fechava a viagem, a gente mandava umas orientações de viagem e dicas do que fazer e onde comer. Dicas gerais. Isso sempre foi um mimo que a gente dava, de certa forma. Hoje, nós temos o roteiro personalizado, que é um outro serviço. O roteiro personalizado é uma programação diária que a gente faz. Então, quando o cliente fecha, a gente manda um formulário para ele preencher, para entender a dinâmica dele da viagem, para entender o que ele gosta. Porque eu tenho cliente que quer ir em Estrela Michelin, eu tenho cliente que quer ficar no McDonald's e quer curtir e passear. Sim. Tem cliente que quer fazer passeio com guia, tem quem não queira. Tem quem quer fazer um roteiro mais gastronômico, outros não. Então a gente precisa entender isso. E aí depois que eu entendo isso, eu monto esse roteiro dele com todas as informações. Então, além da viagem em si, eu tenho também essa parte da programação diária, que é muito procurado. Eu demorei muito tempo. Legal. Eu demorei muito tempo para colocar isso em prática por conta da minha preocupação com um certo receio de não conseguir atender o que ele buscava. Sim. Então eu falava assim, como que eu vou oferecer esse roteiro pro meu cliente se talvez eu não consiga realmente atender ele do jeito que ele merece, né? Montar esse roteiro para ele do jeito que precisa ser montado.
Então, eu estudei muito, me estruturei, montei processos na minha empresa para hoje conseguir fazer isso. Então, desde maio, a gente tem esse serviço e é um sucesso. As pessoas amam, porque realmente resolve a vida. É muito legal. E é muito prático. E assim, é muito legal que você dá o suporte pra pessoa, né? Não, eu dou. Eu já vi, acho que a última viagem que você foi Punta Cana, será que você foi com sua família? Eu fui pra... na verdade, a última mesmo que eu fiz não foi, mas... Que você foi com a sua família. sim. Que eu vi que você tava, tipo, lá e você postou alguma coisa de algum cliente que tinha dado algum pepino, você tava lá resolvendo. Acho que foi uma coisa de bagagem. Não lembro se foi acontece voo, tanto não pepino. lembro. Você tava compartilhando, tipo assim, é muito legal, né? Porque às vezes... Não, eu sou o plantão. Eu já tive cliente me ligando 4 horas da manhã e eu atendi. De dar, não por você, né? Mas a gente sabe essas coisas de voo assim. Vou dar um exemplo super aleatório. Eu tive uma cliente que eu comprei o ticket de ferry e ela tava indo de Sorrento pra Capri, passar o dia lá. Comprei o ticket, mandei pra ela, belezinha. Ela chegou pra embarcar, era 8 horas da manhã lá, 4 aqui. Ela chegou lá, a mulher não aceitava o ticket. Não, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Ela me ligou, obviamente. E eu atendi. E ela, Vivi, não estão querendo aceitar. Eu falei, espera aí. E fui pra sala, liguei meu computador e já comecei a futucar pra entender o que tava acontecendo. E, tipo, só tinha aquele ticket. Eu falei, eu não errei, não foi erro meu. Mas eu falei pra ela, ó, se não estiverem aceitando, compra um ticket novo, depois eu te pago. Pra ela não perder o ferry, que faltava 15 minutos pra ele, pra sair. Aí ela, tá bom. E foi. Ela falou, Vivi, no fim ela aceitou. Foi erro da mulher. Então, assim, muitas vezes... é erro das pessoas. Sim. Mas assim, eu tô lá à disposição. Eu sou o plantão hoje. Se não sou eu tenho uma equipe preparada para atender. Às vezes eu tô num voo, toda vez que o voo que eu pego tem Wi-Fi, eu pago para ter o Wi-Fi. Porque para mim não é uma opção. Não por uma questão de trabalhar ou ser workaholic, mas por conta de dar esse suporte pros meus clientes. Mas às vezes eu não tenho essa opção, porque a companhia aérea não dá. Então eu tenho uma equipe que vai dar esse atendimento quando eu tiver um pouco mais ausente. Que elas estão treinadas e eu treino cada vez mais para que elas possam dar esse suporte. Porque as pessoas não compram com uma agência à toa. Não, faz muita diferença, muita diferença. Eu percebi no final do ano, né, que eu fechei um pacotinho. Fechei em fevereiro o pacote do Réveillon pro Chile. A gente tava assim, ó, nossa, ansioso, mas demais, feliz, contente, tipo, porque meus amigos, a gente sempre se organiza tudo pra última hora, né? Aí dessa vez arrasamos. Uau! Nossa, compramos em fevereiro, nossa, super muito antecedência. Organizados. Novembro, dia 15 de novembro, chegou um e-mail falando que a Gol tinha cancelado o voo. Eu falei assim, como cancelou? Só que até então eu tava tentando me manter positivo. Eu falei, a gente acha outro voo, não tem problema. A Gol não ia mais fazer voo pro Chile, só ia fazer Gol em março. Sei lá o que aconteceu com a Gol. A gente comprou outra passagem, cancelou o hotel. Eu falei assim, agora tá ficando um pouco difícil. Aí a gente ligou lá no custo do aplicativo, né? Ai, não vai reembolsar o hotel. Eu falei, como que não vai reembolsar o hotel? Pelo amor de Deus. Aí ela, a passagem reembolsa não sei quantos %, o hotel não sabe se vai reembolsar. Como assim, Eu falei, gente? não, você vai reembolsar, pelo amor de Deus, a gente. Gol cancelou e vai reembolsar tantos %? É 100% que reembolsa. Entendeu? Aí foi que foi. Aí é tipo 90 dias pra reembolsar, né? O caos. Não, 90 dias ainda que tava bom, né? Que teve uma época que era 12 meses. O caos. Aí a gente conseguiu o reembolso do hotel, conseguiu o reembolso, mas assim, o reembolso 100% a gente não vai conseguir esses dias. O negócio foi picado, assim, e você fica muito sem saber o que fazer, porque eu falei, e o que a gente vai fazer agora? Exatamente. E aí você não viajou no Réveillon no fim? Aí eu tive a feliz ideia de ir pra Búzios, de última hora. Não foi uma experiência muito boa. Não, a gente teve essa decisão no calor do momento, eu demorei 14 horas e meia pra chegar lá. Meu Deus. Foi meio caótico, assim, mas a gente viajou no fim. Só que assim, foi uma puta de uma decepção e você fica meio sem saber o que fazer, porque o lugar que você fechou tá te falando assim, não tem o que fazer. É que a gente foi atrás, foi pesquisar, mas se é uma pessoa menos assim, fala assim, tá. Eu sempre falo isso. Na verdade, isso eu aprendi quando eu trabalhava no banco com meu chefe na época. E eu levo isso pra minha vida. Nunca leve um problema sem uma solução. Então, às vezes eu tenho um problema, mas eu preciso levar uma solução. Então, esses dias, eu tive um problema de um passeio que a gente fechou pra uma cliente. E tava tudo confirmado. O fornecedor confirmou, tudo lindo. Uma semana depois, ele veio e me fala, então, teve um problema na confirmação. E tipo assim, era o passeio, o auge da viagem. Eu falei, oi? Não teve um problema.
Aí vem o Roda Baiana. Falo, você vem me falar uma semana depois que não está confirmado o passeio, que eu paguei você no dia, que você me confirmou no dia e ficou de me mandar o voucher no dia seguinte. Como assim? Falei, olha, você deu um jeito, porque eu não vou falar pra minha cliente que não tem esse passeio. Enfim, só sei que eu rodei a Baiana, fiz, tipo, o caos, Sim. mas não tinha o que fazer. Aí eu cheguei pra minha cliente no dia seguinte e falei, olha, aconteceu isso, isso e isso. Expliquei pra ela, mas eu já fui com uma solução. Qual é a solução? Esse outro passeio. Eu sei que não é o que você quer, assim, assim, assado. A gente tá aqui fazendo o possível e o impossível. E falei. E aí, eu lembro que ela até comentou assim, ai, Vivi, ela ficou com medo de não dar certo o passeio, porque eu falei, a gente tá dependendo de uma desistência ainda, acho que vai dar certo e tal. E ela chegou a comentar com medo de não dar certo o passeio, porque eu era agência e teoricamente o fornecedor priorizaria os clientes diretos. Aí eu falei, aí que você se engana. Porque eu sou agência e eu levo um volume alto de cliente pra ele. Diferente de um cliente direto. Exatamente. Assim, pra ele não vai fazer diferença, Sim. porque você só vai viajar pra esse destino uma vez. Você não vai voltar tão cedo. Sim. Né? E você vai indicar, mas é um volume baixo do que uma agência. Sim. Então a gente tem força. E graças a Deus conseguimos o passeio. Ai, Recebemos graças a Deus. ontem a notícia. Mas você tá vendo, que é deu diferente certo. de falar com um ser humano, né? Porque assim, até esse rolo meu do final do ano, até eu conseguir falar com um ser humano, eu falei que acho umas 25 assistentes virtuais, não. E é insuportável, porque você não entende, você não sabe o que você faz. E aí, tá vendo? Porque, por exemplo, assim, tá, ela te contratou, pagou, beleza, era um problema seu. É um problema meu. É um ser. problema meu, passou a ser um Entendeu? problema meu. E eu resolvi pra ela, E pronto, entendeu? é bem diferente. Tem hora que não tem o que a gente fazer Sim, mesmo. óbvio. Eu tive um caso, por exemplo, de uma cliente que ela fechou uma lua de mel e a Gol cancelou o voo. E, tipo, não tinha outro voo. Que a Gol é assim, pelo A jeito. Gol é assim, a Gol. É, eu percebi. A Gol Como é que você para de complicada. fazer voo em dezembro, só volta em março? Exatamente. A Gol cancelou o voo. E, tipo assim, ou ela ia 2 dias antes, ou ela ia 2 dias depois. E era uma lua de mel. A sorte é que ela tinha essa disponibilidade de mudar a data. Sim. E a gente conseguiu a mesma tarifa do hotel. Porque numa dessas, se eu chego pro hotel e o hotel está com e preciso mudar a data e o hotel está com uma tarifa diferente, ele vai virar pra mim e falar, então, querida, mas eu não tenho culpa. A companhia aérea mudou, tipo, pague. Então, assim, ter uma pessoa por trás faz muita diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer na viagem. Pode dar tudo certo, mas pode não dar. Sim. Pode não dar. Então, assim, eu friso muito isso para as pessoas. É suporte, é assistência, é você ter alguém por trás, é você ter um profissional que sabe o que tá fazendo, que sabe os caminhos. Eu não consigo garantir nada, porque não depende de mim, né? É tudo terceirizado, de certa forma. Eu sou ali um meio de campo, né? Eu faço a intermediação. Então, não depende de mim, eu não consigo garantir. Mas você ter um profissional agindo faz muita diferença do que ser você sozinho. E uma assistente virtual? Que não, pelo amor de Deus, não tem condição. Um robô. Você manda um texto, não entendi. Aperte 1, 2, Repita. Pelo amor de Deus, eu quero falar com um ser humano. Não, e eu vi esse dia que você estava falando no seu Instagram sobre esse boom que deu dos aplicativos, né? Porque assim, foi um atrás do outro. Ainda que o meu não era do Hotel Urbano, que deu esse boom recentemente. Que não entregou, né? Nenhuma viagem pra ninguém a partir de uma certa data. Não entregou nenhuma E viagem. segue vendendo. Porque chega no meu celular. Mas é um mundo É que assim, né? O brasileiro tem essa. Eu sempre falo isso. Por que tá tão mais barato? É verdade. Sempre tem essa pergunta, por que tá mais barato? Por que tá tão Aí barato tem coisa. assim? Tem alguma coisa estranha. Por que eles conseguem esses preços? Não conseguem, né? Pela entrega? Na verdade, não entrega. Não existe milagre, gente. As coisas são tabeladas. Sim. Tem cliente que chega pra mim e fala assim, ai, Vivi, mas você não consegue negociar? Eu falo, não consigo, porque é tabelado. Não existe negociação. Não tem como você negociar, porque você vai ligar lá na Azul e falar assim, olha, a minha cliente fulana de tal, ela pediu um desconto. Eu falo assim, quem é ela? entendeu? Não tem. Não, na verdade, não é um lugar. É que- tabelado, não tem o que fazer. Então, assim, mas as pessoas não têm esse conhecimento, claro, né? As pessoas não são do mercado, elas não têm que ter esse conhecimento. Só que, assim, não existe milagre no turismo. Não existe milagre. É tabelado. Então, assim, alguma coisa tem. Eu tenho, por exemplo, um fornecedor de aéreo que, inclusive, um monte de gente conhece, né? A Ivoei, que a Fê faz propaganda, eles são meus fornecedores também. Só que eles trabalham com milhas. Então, você compra a passagem com eles, mas eles emitem por milhas. Só que eles conseguem um pouco mais barato por conta disso.
Mas eles são super idôneos, tipo, é tudo super certo. Sim. Mas não deixa de ser um outro formato. Então, às vezes eu tenho cliente que fala, ai, Vivi, eu preciso de um preço mais barato. Aí eu dou a opção, eu falo, olha, existe essa opção, mas funciona desse jeito. Então, tipo assim, a multa é mais alta. Se cancelar o voo, não tem a opção de ficar de crédito, vai ser reembolso. O reembolso é só 30%. Existe uma série de regras que é diferente. Então, eu dou a opção, mas milagre não existe. Milagre não existe. E é muita diferença de preço, muita diferença. Muita diferença de preço. E todos, né? O Urbano, o Decolar, tem vários, assim. Aí você começa a ver, gente, cada rolo. Na verdade, tem uns que nem tem diferença. Tem alguns que são tabelados. Geralmente, quando tem diferença, são esses rolos aí de milha, sabe? Mas eu nem comparo o preço. Quando o cliente chega pra mim e fala, ai, no Booking tá mais barato, eu já falo assim, olha, eu não comparo o preço. Porque eu não comparo meu serviço. Não tem o Booking nem não te dá dica, o Booking não te dá suporte, ele não te dá assistência, ele não te dá plantão. Como que eu vou comparar meu preço? Não dá! Eu fui no show do Histórias que teve em São Paulo no passado. E aí, eu precisava de um hotel, assim, quebra-galho pra dormir, sei lá, 2 horas. Vivi. Fechei pelo Booking. Era... Como chama aquele vermelho que tem aqui? Vermelho? Não sei o quê. Qual? Ai, é um que tem aqui. Tem aqui, acho que tem por aqui. Não é Ibis. Não é o Ibis. Ai, não é alguma coisa. Ah, enfim, foda-se, indiferente. Era uma cápsula. Eu não conseguia abrir o braço, assim, ó. Eu tinha que andar de lado no quarto. De lado no quarto. E era um lugar extremamente esquisito. Ainda que o bairro era muito bom, porque era do lado do prédio. Eu fui com uma amiga e ela ficou na prima dela, a família dela ficou na prima dela e eu fiquei na cápsula. Depois eu mostro o vídeo pra você. Era um lugar extremamente esquisito. Você tocava uma campainha. Tinha o logo lá do negócio. Você tocava uma campainha. Aí a pessoa simplesmente dava um controle, tá? Do hotel. Pra você entrar e sair. Você pegava a chave da cápsula. Não, juro, a hora que eu entrei, mandei foto pra minha mãe, ela falou assim, Marcela do céu. O que? E eu paguei caro ainda na cápsula. Acho que eu tenho certeza. 200. Eu tenho certeza. Mas isso é a modernidade. Então não tem problema que seja assim. Só que você precisa saber que é assim. Entendeu? A agência vai te avisar que é assim. Entendeu? Você fala assim, olha, tem esse quebra-galho aqui pra você. Acho que pra você passar... Mas a hora que eu entrei, eu fiquei... Que é isso? Meu Deus do céu. E é isso, você vai fechando as coisas sozinho, Exato. Você não faz a menor ideia. O pré-buses que a gente fechou uma pousada fantástica. Mas assim, a gente tava preparado pra nada. A gente chegou lá, eu falei, deve ser uma bosta. Isso aqui deve ser pelo preço que a gente pagou nessa altura do campeonato, um mês antes do Réveillon. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não era, menina, era boa, graças a Deus. É bom, assim, quando você vai se preparando pro pior. Porque daí você é surpreendida. Talvez se eu fosse preparada pro normal, daí não ia ser tão boa. Mas assim, era boa, assim. É verdade. Dentro do que a gente arranjou. Mas é completamente diferente ter uma pessoa por trás falando por você, né? Não, é completamente. Eu falo exatamente isso. É muito claro, assim, eu não comparo mais preço. Óbvio que eu não vou deixar de negociar se eu puder. Não vou deixar de tentar algum desconto. Não vou. Porque eu sei o quanto custa, né? Como é suado pra todo mundo. Então, a gente precisa valorizar nosso dinheiro. Mas eu não fico comparando. Porque não dá pra comparar. O Booking não dá o que a gente dá. Então, assim, não dá. E às vezes não dá nada, né? Porque no caso, o Hotel Urbano parou de entregar as viagens em, sei lá, fevereiro. Eu já tive caso de uma cliente, ela ia pra Dubai, acho. E ela ia fechar um hotel no deserto, e o hotel no deserto ele era caro. E ela falou, ai não, eu vou fechar o hotel no Booking e o Dubai com você. Eu falei, tá bom. Naquela época eu fazia isso. Daí ela chegou no deserto, ela me ligou, pelo amor de Deus, faz a reserva pra mim. Eu falei, o que aconteceu? Ela não me contou o que aconteceu, mas assim, eu já viajei com Booking antes de ter a agência. Várias vezes eu cheguei em hotel, a reserva não existia. A minha sorte é que tinha disponibilidade no hotel. Sim. Mas assim, várias vezes eu cheguei no hotel, a reserva não existia. Já teve caso de cliente que fechou o roteiro com a gente e fechou o roteiro porque conheceu a gente depois de já ter fechado a viagem. O roteiro geralmente as pessoas fecham mais perto da viagem. E ela falou, eu já fechei meu hotel no Booking. Eu falei, tá bom. E chegou lá, só que ela fechou entrando um dia antes, porque o voo dela chegava muito cedo, e ela queria chegar e ter acesso ao quarto, porque check-in geralmente 2, 3 horas da tarde. Chegou lá, deu no show. Por quê? Porque ela fechou no Booking, acho que o marido dela até avisou que ela ia chegar, que eles iam chegar só no dia seguinte.
Mas assim, é booking. Não é Não alguém tem, ligando e não falando, tem, queridos, eu sim. tenho uma reserva pra fulana de tal, e ela vai chegar no dia seguinte. Você anota, por favor, pra não dar no show? Gente, eu admiro muito, porque Que é ainda isso que a mais gente fora faz. do Brasil, às vezes, que você nem tá falando a língua direito, porque, nossa, e é muito complicado. Eu fui para Portugal fazer um curso com a Unimap em 2019. E aí era uma agência própria deles lá, Sim. e já tava tudo meio estranho. Não, mas eu falei pra minha mãe, eu acho chique passar necessidade na Europa. Porque eu passei, era inverno e a gente tomou banho gelado todos os dias. Como assim? Porque ficou em hostel e acabava a água. Água quente. Meu Tipo, Deus. menos 3 graus lavando cabelo. Ah, eu não vendo hostel, gente. Não. Eu não boto meus clientes nesse perrengue, não. Não, Eu prefiro não vender. Não, achei uma experiência assim. Ainda que os quartos eram só divididos entre os alunos do curso. Sim. Então, brasileiro, mal. já era Sim. menos pior, eu acho, porque eu não sou aventureira, assim. Tipo, ai, quarto com 12. Não, tem gente que super é aventureiro, não. é o perfil das pessoas e faz parte. Cada um é um perfil, mas não dá pra atender todo mundo. Antes eu tentava abraçar o mundo e vender pra quem queria hostel. Eu tentava, mas eu não consigo Ah, mas mais. tem coisa que não dá. Eu falei, gente, banho gelado no inverno da Europa é... Porque exatamente. E é o nome da agência. É o nome da agência que tá no jogo. Então, assim, tem coisas que a gente não consegue mais, assim. A gente tem um mínimo, um padrão mínimo, porque senão não dá conta. Depois é nosso. Você que indicou, você que colocou. Então não dá. E aí tinha o quarto, não tinha aquecedor. Olha, foi difícil. Eu vi uma pergunta esses dias que você respondeu que eu achei muito legal. Como que você ganha dinheiro? Porque o orçamento é de graça, né? Vira e mexe aparece essa pergunta, é Um muito monte de legal. gente fala, um monte de gente pergunta, mas Que como a você ganha cotação dinheiro? você não cobra pra fazer. Se eu quiser mandar lá... As pessoas pedem na verdade, assim, até 3 cotações a gente não também, cobra. Senão vamos lá, né? Vira festa. Na verdade não é isso. Às vezes o cliente ele precisa de uma orientação mesmo. Sim. Às vezes ele tá perdido, ele não sabe o que ele quer. A gente precisa entender. Mas aí isso demanda um outro tipo de trabalho. Sim. Então aí entra o nosso serviço de consultoria. Então até 3 cotações a gente não cobra para fazer. A gente faz, a gente entende tudo com o cliente nos chama no WhatsApp, a gente vai entender o que ele quer e entender tudo mesmo, quantas pessoas, o que ele quer, o que ele tá pensando para aquela viagem, valor de orçamento. A gente não faz cotação se o cliente não der um valor de orçamento, porque eu preciso saber. Às vezes ele fala, eu quero uma coisa mais barata, mas o que é barato para você? É 5 mil? É 25 mil? Sim. Porque eu tenho cliente que o barato para ele é 50 mil, mas eu tenho cliente que o barato é 5 mil, então a gente precisa entender algumas coisas. Então, assim, tem informações que são primordiais. E então a gente entende tudo isso para fazer a cotação e a gente segue com a cotação. E a gente envia. E aí o cliente dá sequência, muda, altera. Eu sempre reforço isso, que quando nós enviamos uma cotação, é a cotação inicial. E ele pode ajustar, alterar de acordo com as preferências dele. E é difícil alguém já fechar de primeira. Mas às vezes acontece, ou às vezes a gente faz vários ajustes, enfim, e vai fazendo isso. Eu sou comissionada, então eu ganho dinheiro dessa forma. Então, por exemplo, você vai fechar um aéreo, por que você precisa fechar comigo e não no site da companhia aérea? Porque fechando comigo, eu sou comissionada pela companhia aérea. Ela sabe que eu sou a intermediadora. E aí eu consigo ter acesso a tudo. Então, se o seu voo é alterado, se o seu voo é cancelado, eu tenho acesso a tudo. Diferente se você fechar direto, né? Eu não tenho acesso a nada. Às vezes eu já recebi mensagem de pessoas falando, Vivi, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu não fechei com você, mas eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo. Eu não tenho esse acesso. É por uma questão de privacidade mesmo. Então, eu sou comissionada. Então, você vai pagar a passagem aérea, eu sou comissionada. Você vai pagar o hotel, eu vou ser comissionada. Então, eu ganho dinheiro dessa forma, com comissão. E hoje nós temos o serviço do roteiro personalizado, que aí é 100% serviço. Eu não sou comissionada, porque é um trabalho nosso. Então, nós cobramos o roteiro personalizado de acordo com o roteiro que a pessoa vai fazer, que é a viagem que ela vai fazer. Mas nele está incluso um monte de coisa. O roteirinho, o dia a dia... e serviço de concierge. Então, nós que fazemos reserva de restaurante, reserva de guia, compra de ticket, a gente que faz tudo. Tem cliente, a pessoa só vai, só faz a mala. Na paz, assim, só faz a mala. E, obviamente, tem cliente que não quer. Tipo, não, depois eu vejo. Só quer realmente ter ali uma estrutura de viagem. Tem cliente que não segue o que a gente coloca, mas ele teve um norte, ele teve a informação. E tem cliente que segue a risca. Então, assim, tem de tudo. Mas a gente tá sempre disposto a prestar o melhor serviço possível para que ele tenha uma experiência de viagem gostosa. Que ele crie experiências memoráveis. É muito necessário. Você para pra pensar, assim, coisas mínimas, né? Quando a gente foi pra Búzios, turista é uma bosta, né? É uma desgraça. A gente foi pra Búzios, a gente foi com o meu carro é um carro grande,
Então, tipo assim, pra areia, super ok, beleza. Fomos pra Búzios, a moça lá da recepção falou assim, vocês têm que pegar um bug. A gente, Ela, pra ir pras praias, a gente, alugamos a desgraça do bug. Um absurdo. Aí paga pra abastecer, paga pra isso, paga pra aquilo. Fomos indo de praia em praia, paga o estacionamento. E a gente ficou pensando, por que a gente não veio com o meu carro? Entendeu? Que experiência que tem, porque o bug lá não anda na areia. Tipo, não é igual lá no Natal, que você vai andar nas você vai andar nas dunas. Não, você anda na estrada. E era manual, ninguém conseguia dirigir aquela desgraça daquele bug. Aí eu falei, a gente é muito burro, a gente é muito influenciável, porque você paga o estacionamento pra deixar o bug, aí você chega na praia, você paga pra sentar na praia, né, cadeira, essas coisas assim. Eu falei, a gente deve ter ido com o meu carro. Exatamente. Sabe? É umas coisinhas assim Tem muita coisa que tem que ser pensado. Então, por exemplo, assim, eu tenho por exemplo, esses dias eu tive uma pessoa que veio me perguntar que queria viajar pra, acho que Colômbia. Dela, o que eu preciso? Só RG, né? Eu falei, não, você precisa de passaporte. Tem alguns países da América do Sul que realmente você consegue viajar só com RG, mas tem outros que não. Então eu falei, não, você vai precisar de passaporte. Então, assim, era Colômbia e mais algum outro, acho que ela queria fazer. Não lembro direito agora. Mas, então, assim, tem coisas que as pessoas realmente elas não têm conhecimento, elas não sabem, a gente tá aqui pra isso, né? Então, pra fazer essas orientações, por exemplo, muita gente não sabe que pra você dirigir fora do Brasil, você precisa ter uma CNH física, você precisa ter um cartão de crédito físico, internacional, habilitado e com limite para você passar o valor calção que a locadora cobra. Sim. E tem gente que viaja com a CNH digital que hoje temos e com o cartão na Apple Pay. E aí? Não vai dirigir, né, amorzão? Não vai alugar o carro, não vai adiantar nada. Então, assim, tem todas essas questões que a gente vai orientando, que a gente vai falando. E é coisa que, assim, às vezes, por exemplo, a nossa coisa viagem boba. foi muito no embalo, tudo ia no embalo. E aí a gente ficou pensando assim, meu Deus, quanto a gente gastou? Porque se tivesse fechado com uma agência, a gente ia pagar o serviço da agência, óbvio, mas não ia gastar tanto dinheiro assim, sabe? À toa, porque essa história do bug foi uma piada. E a moça falando, e a gente, uhul! Mas por exemplo, por isso que tem que ter agência. Tem que ter. Por exemplo, Fernando de Noronha, muita gente vai e fala, eu vou ver o que eu faço e tal. A gente vai orientar, o bug custa tanto. Às vezes você não quer alugar o bug porque você acha caro, tá bom, você vai ficar de táxi, só que o celular não pega quase direito lá. Aí como que você vai ficar ligando pra pedir táxi? Então, assim, tem uma série de coisas que a gente sabe, não porque a gente conhece, porque a gente viajou, mas porque a gente estuda, a gente precisa saber, porque a gente vende, né? Então, todo esse é o nosso trabalho. E eu ganho dinheiro dessa forma. É muito legal. Às vezes eu viro e mexo, eu vejo a pergunta, mas como que você ganha se você não cobra pra fazer a cotação? Muita gente fala. Como chama a viagem que você faz quando é com um grupo de pessoas? Fan Tour. Fan Tour, E você sempre fez? Não. Na verdade, eu comecei a fazer depois da pandemia. Porque, assim, Fan Tour, geralmente, você tinha que ser convidado para... então, as operadoras convidavam. Como eu era franquia, eu não tinha esse acesso. Porque eu tinha uma franquia me bloqueando. Eu não era vista pelas operadoras. O que é uma operadora? Até para quem não sabe, né? A operadora, ela é quem intermedia as vendas entre a agência e o hotel, os fornecedores, enfim. Às vezes a gente faz direto, às vezes a gente faz via operadora. Na maioria das vezes faz via operadora porque é melhor. Porque eles têm uma estrutura diferenciada. Então, eu não era vista pelas operadoras, porque eu era uma franquia. Eu deixei de ser franquia muito perto da pandemia. E aí, na pandemia, um monte de coisa parou. E aí, depois que voltou a pandemia, que eu comecei a ser um pouco mais vista. Mas eu sou zero comercial, eu sou zero networking. Eu sou aquela pessoa que vai num evento e fica assim, na minha. Eu não converso, eu não vou... oi, tudo bem? Eu não sou essa pessoa. Hoje, eu estou me tornando porque eu tenho que me tornar, entendeu? Mas assim, eu não sou essa pessoa. E querendo ou não, como todo mercado, você tem que ter contatos. Sim. E eu nunca tive contatos, porque eu nunca fui assim. Então, eu não era convidada. E assim, o fan tour que eu tentava ir era aquele fan tour que era aberto. E aí você paga, assim, todo fan tour, na verdade, você paga. Você paga um valor muito mais barato, mas você paga. Mas era aquele que eu tinha oportunidade porque ele era aberto, eu não precisava ser convidada. E aí depois que você vai começando a ser vista, aí sim você começa a ser convidada, e aí essas coisas vão acontecendo. Então eu realmente não fazia, hoje eu faço muito, graças a Deus, continue assim, porque eu adoro. Eu vejo. Mas é cansativo, não é? É muito cansativo. Me passa, acho que foi Egito que você fez? Egito. Me passou a impressão de ser uma viagem, não pra passeio, né? Mas aquele formato.
É cansativo. Extremamente cansativa pra vocês, né? É cansativo porque você tem uma programação a seguir. E é assim, é aquela E você tem que prestar atenção em tudo, né? É aquela programação, ponto. E você tem que conhecer o fornecedor. Às vezes não é o fornecedor ideal que você viajaria ou que você trabalharia. Tem uma série de coisas. Às vezes não é o hotel que você se hospedaria. Então, assim, hoje, inclusive, eu tenho pensado muito nos fan tours que eu aceito. Eu tô pra cancelar um, porque não sei se é o formato ideal que eu quero. Porque hoje os meus clientes me procuram, né, por essa curadoria que a gente faz. Então, pra mim não tem feito mais sentido eu viajar pra conhecer o destino e poder vender melhor, conhecer o fornecedor, mas às vezes ficar num hotel que não é bom porque era fan tour e era o que tinha. Sim, entendi. Então, hoje eu tenho avaliado um pouco mais isso. Então, eu tenho um fan tour ano que vem pra um destino incrível, mas eu estou cogitando cancelar, não cancelei ainda, mas estou cogitando por conta disso, porque talvez não seja o formato ideal que eu venderia. Sim. Então, hoje eu estou fazendo um pouco mais disso. Por exemplo, Turquia. Eu viajei pra Turquia agora. Foi excepcional pra eu conhecer, pra eu me atualizar, pra eu ter acesso a coisas que você só tem estando lá. Por mais que a gente estude, tem coisa que é só lá. Então, foi excelente. Então, hoje a gente já tem muito mais domínio e propriedade pra vender Turquia do que antes. Mas não é um fornecedor que eu opero. Eu jamais colocaria um cliente meu viajando com ele. Sim. Então, assim, foi super bacana, uma oportunidade incrível. Mas e aí, né? Então, hoje eu também eu faço um pouco de balanço em relação a isso, sabe? Mas faz parte. Às vezes a gente vai ter que ir porque é a forma que você vai conhecer o destino. Mas às vezes não. Então... E é legal porque às vezes as pessoas não têm muita noção disso, né, Vivi? Porque parece, ai, como viaja, ai, como é lindo. Gente, deve ser, além de ser extremamente cansativo, tem isso. Às vezes você tá num lugar que você não se hospedaria. Sim, exatamente. E passando perrengue, né? Porque... Não, eu fui agora pro Ushuaia, gente do céu. O cara do quarto do lado falava no telefone com a esposa dele, a gente ouvia tudo. Eu e meu marido no quarto, nós ouvimos tudo. Tudo, tipo assim, ele, oi, tudo bem? A gente ouvia tudo. Então, tudo bem, o Ushuaia é um lugar que tem um problema de acústica por conta do tipo de construção deles. Então, isso é um pouco padrão lá. Mas, assim, aquele hotel era extremo. Então, assim, é complicado. Mas, então, hoje eu tô fazendo um pouco esse balanço e as pessoas não têm noção. Eu tenho viajado muito, graças a Deus, mas é cansativo. Eu imagino. É cansativo. Esse ano, eu tava vendo pra fazer uma viagem com meu marido e quando eu tava vendo pra ir pro leste europeu. E quando eu fui comprar a viagem, eu falei, eu acho que eu não quero. E eu me senti pecando. Eu falei, gente, eu senti culpa. Eu falei, como assim? Eu não quero ir pro leste europeu? Óbvio que eu quero. Mas assim, eu acho que eu só quero descansar. Eu só quero uma viagem mais tranquila pra descansar, porque é tudo muito intenso. Por mais que eu não vá viajar numa fan tour, que eu vá viajar eu e meu marido de férias, eu não paro, porque eu trabalho com isso. Eu tenho que filmar, eu tenho que postar, eu tenho que fazer tudo. Porque agora no final do ano eu vou viajar com os meus pais, né? A gente sempre viaja. E assim, pra eles é muito, muito relaxante. Pra mim eu acho que é o momento que eu mais trabalho do ano. Exato. Porque é gente perguntando tudo a todo momento. É cenário diferente, então, tipo, você tem que aproveitar. E eu nem trabalho com viagem, né? Mas tem que aproveitar pra fazer foto até de ponta cabeça. Exato. Pra aproveitar o cenário. E você nem trabalha com viagem. Entendeu? Imagina vocês têm que prestar atenção nos mínimos detalhes. E aí acho que você também já começa, por exemplo, assim. Mas esse cliente que viaja muito. Aqui é a cara de tal cliente. Aí aqui, assim, assado. Aí conteúdo pro Insta. Aí preço. Aí a nota. Misericórdia. Não, é uma coisa, muito louca. As pessoas não têm noção do quão cansativo é. Eu adoro fazer o que eu faço. Sim. Mas não deixa de ser cansativo. Então, assim, eu não ia viajar. Agora eu acabei de descobrir que eu vou ter uma viagem daqui 3 semanas. Mas eu não ia viajar, ia ficar até fevereiro sem viajar. E eu falei, nossa, que delícia. Eu vou ficar na minha casa. Aí eu já comecei uma reforma no meu apartamento. Falei, acho que eu vou ficar quieta um pouco. Aí hoje apita o e-mail pra mim. Vivi, você tem que ir nessa viagem. 3 dias, tudo bem. Mas eu falei, tá bom, eu vou. E além de tudo, tem o cansaço físico, né? Porque aquela que você fez pro Egito, misericórdia. Anda o dia inteiro. Turquia. Anda o dia inteiro. Não, e o Ushuaia agora também foi super cansativo. E o cansaço mental, né? Porque você tá dando o suporte pros seus clientes. Conteúdo a todo. Porque tudo é conteúdo quando você tá viajando, né? Tudo é conteúdo. Tipo assim, a cor da batata que chega, que é diferente da batata daqui. Tudo é conteúdo. Tudo é conteúdo. E ainda que hoje eu tenho postado até um pouco menos. Eu seleciono mais o que eu tenho postado. Mas tudo é conteúdo. A gente não para. Então, vou dar um exemplo. A gente tava agora no Parador. Um hotel incrível em Cambará do Sul. Eu vi.
Que era mais campo, assim, É mais né? campo. E a gente ficou no casulo, que é um quarto super bacana. Então, assim, a gente chega, tipo assim, meu marido sabe que ele não pode fazer absolutamente nada. Ele não pode abrir mala, ele não pode mexer num palito. Num palito. E aí eu entro, eu filmo e faço tudo. Daí eu, tá bom, agora tá liberado. Então, assim, e pra ele também é um pouco cansativo, porque ele tem que me aguentar. Sim. E ele também acaba sendo o meu fotógrafo e o meu videomaker. Então, é cansativo como um todo. Mas, assim, é muito gratificante. É uma oportunidade única, assim. Eu, graças ao meu trabalho e a minha empresa, que me proporciona isso, eu conheço muitos lugares que eu não imaginei em conhecer em tão pouco tempo. Mas as pessoas, elas não têm noção do que acontece Que é um trabalho, né? bastidores. Você não tá indo pra relaxar. É um trabalho bem intenso. Eu acho que assim, eu tirei férias, faz 7 anos que eu tenho agência, eu tirei férias 2 vezes só. Quando eu fui pra Fernando de Noronha, que eu fui meio obrigada, porque não tinha sinal de celular, então eu já aproveitei pra tirar férias. E quando eu fui pra Punta Cana com a minha família, que daí eu realmente falei, vou tirar férias. Sim. Mas do resto... É muito, né, pra cabeça. Eu evito. Quando eu viajo, eu evito. Porque como eu tô 100% focada em conteúdo, eu evito ficar atendendo cliente. Então eu vou direcionando pras meninas. Às vezes, quando é uma coisa mais urgente, eu atendo. Quando é uma coisa que pode esperar, eu falo, olha, eu tô viajando, assim que eu voltar, eu já vejo pra você. Ou então eu direciono pras meninas. Enfim, eu tento, eu evito um pouco. Mas não... Não dá. Não dá. Nossa, então assim, a gente tá numa geração muito intensa nesse sentido. As pessoas, elas não têm mais noção do tempo. É umas coisas assim, realmente, que às vezes eu falo, meu Deus, gente, calma lá, né? Vamos... Mas esses dias eu fui no churrasco com a minha mãe. Minha mãe trabalha no banco, faz 36 anos. Meu Deus, como ela aguenta? Tá viva, gente? Tá, daquele jeito. Aí tava conversando, ela tava contando um pouco do meu trabalho, assim. Eu falo, olha, é muito legal, eu gosto muito. Ela, mas não é fácil, viu? Não é fácil. E eu falei, nossa, assim, pra você que trabalha no banco, tá falando que não é fácil, né? E é bom ter esse reconhecimento, assim, porque quem vê de fora acha que é tudo muito bonito. Imagina você com as viagens. Sim, não, as pessoas acham que é lindo e tudo mais. E tudo realmente tranquilo, é muito gostoso. Mas existe um por trás. É um trabalho. Como tudo na vida, como todo trabalho na vida. Existe um por trás. Sim. Então, o meu trabalho hoje, viajar é meu trabalho. Teve algum lugar que você, Vivi, CPF, não CNPJ, não gostou de conhecer? Punta Cana. É. Não gostei. Eu já escutei algumas pessoas falando que é superestimado, que Maragogi cumpre o seu papel, dá de 10 a 0. Milagres. Amo, sou Flor apaixonada. de Galinhas. Deixa eu pensar em qual mais. Nossa, gente, eu nem lembro as viagens que eu fiz esse ano. Mas eu acho que Punta Cana me decepcionou. Não me decepcionou, que na verdade eu não fui com expectativa alguma, porque eu já... Assim, eu vendo porque é um Caribe barato. E realmente, assim, se você pegar um hotel legal, numa praia legal, é legal. Mas não foi meu caso. Fui única e exclusivamente pela minha família, porque eu sou muito apegada à minha família, muito. Foi um dos motivos que eu voltei de São Paulo. Mas não é uma viagem que estava nos meus planos. Sim. Foi por eles. E... eu acho que não teve um lugar assim que eu não gostei. Bordeaux, eu esperava um pouquinho mais. A região em si é maravilhosa. Linda, as estradas são lindas, os chateaus são maravilhosos. Mas a cidade de Bordeaux ela é tipo uma Paris menor. Sim. E eu gosto do pequeno, sabe? Tipo, das cidadezinhas da Itália. Eu adoro. Então, falando Vivi CPF. Tanto é que eu nem curti a cidade de Bordeaux. Ficamos mais pela região mesmo. Mas Punta Cana não curti, assim. Por que você achou que não fede, não cheira? Na verdade, o hotel que a gente ficou, eu até dei um feedback pra executiva do hotel. A gente tem, alguns hotéis a gente tem acesso a executivos, né? Não são todos. Tem hotel que nem tem representação no Brasil. Nesse caso, esse hotel que eu fiquei tinha. E... Você quer mais água? Não, tô bem. E aí eu peguei e dei esse feedback pra executiva, que me decepcionou em vários pontos. Então, o hotel deixou a desejar. E... Pra ajudar, a gente foi numa época que tava chovendo muito e tava com muito sargaço. Do mar, né? Tava com muito sargaço. Então, a gente não, tipo, assim... Não foi legal, nem o hotel e nem a praia, sabe?
Mas assim, tem outros hotéis incríveis em Punta Cana. Fui convidada para ir pro FanFest do Hard Rock em Punta Cana. O Hard Rock ele faz um evento. Fui convidada, mas era um mês depois de que eu ia pra Punta Cana. Sim. Falei, ai, gente, é de graça, mas tipo, não, deixa eu quietinha aqui. Então, é isso. Mas teve muitos lugares que me surpreenderam. O Egito foi um deles. Egito, assim, eu voltei querendo voltar no dia seguinte. Eu amei o Egito. Achei incrível, assim, incrível. Mas eu também fui sem expectativa nenhuma. Eu acho que quando a gente vai sem expectativa, a gente se surpreende mais. E a questão de assédio lá, como que é? Que todo mundo Nossa, fala que é muito insuportável. É insuportável. É insuportável. E você fala inglês fluentemente? Fluente não falo, mas eu me viro muito bem. E esse ano eu fiz intercâmbio no Canadá. Eu fiquei um mês lá. Eu vi. Me ajudou muito. Hoje, então, eu falo bem melhor. Então, tipo, às vezes eu não consigo confirmar um hotel de um cliente por e-mail, eu ligo e falo com eles. Sim. Às vezes preciso resolver algum pepino, eu ligo e falo. Mas lá no Egito, o assédio ele é realmente intenso. E assim, pra mim não foi o assédio só em relação à mulher. Existe o assédio em relação à mulher, mas o fato da gente estar num grupo de quase 40 pessoas, acho que a gente estava, e a gente estava no ônibus, tinha segurança. Então, assim, estávamos muito bem amparados. Mas o assédio pra comprar as coisas era insano. Jura? Eu lembro. Eu vi um vídeo no TikTok, só te cortando, de um cara X fazendo, acho que é cruzeiro que faz pelo rio, né? Sim, assim, é reunião, e o pessoal de barquinho chegando com tapete, assim, na janela. Na reclusa, chega o pessoal com o barquinho e faz. E eu lembro só que é divertido. Esse momento da reclusa é divertido. Porque eles jogam as coisas, daí você começa a negociar. É muito divertido. Mas, assim, o cara tá ali no barquinho e você tá aqui. Então, assim, não tem aquele assédio do cara quase te agarrar. Porque em alguns momentos aconteceu isso comigo. A pessoa chega tão perto que você fala, meu Deus, eles vão me agarrar. E assim, se eu quiser comprar, tudo bem. Mas assim, tem coisa que eu simplesmente não quero comprar. E tem muito assédio nesse sentido. E assim, eu tenho momentos que eu sou estúpida. E meu marido, ele tenta ser o menos estúpido possível. Sim. E eu lembro que teve um momento que a gente tava andando, a gente tava na Vila Núbia e indo embora pro cruzeiro. E aí eu fui na frente, meu marido atrás, e assim, tipo, tinha uns 30 caras em volta da gente. E eu não quero. E eu já tava assim, de saco cheio, cansada, porque já era noite. E aí eu já comecei a surtar. E meu marido atrás, não. E eu falava, meu Deus, Guilherme, manda pra pegar. Pra ir embora! Ai, quero entrar logo no cruzeiro. Aí eu entrava no cruzeiro e eu, graças a Deus, entrei. Porque o assédio lá realmente é bem intenso. É bem intenso. Na Turquia também mas é bem menos. Bem menos. Eu achei pelo menos menos. Mas assim, também é muita experiência de cada pessoa. Sim. Teve mulheres que já me relataram muito mais um assédio muito maior no Egito que eu não passei. Sim. Né? Então, assim, depende muito. Mas e quanto tempo você indica pra fazer Egito? Que é um destino assim, que eu acho que tem que, né? Depende. Explorar. Depende se você vai fazer com praia ou não. Se você não vai fazer com praia, uns 10 dias é suficiente. Sim. Na verdade, até 10 dias dá até com praia, mas eu acho muito corrido. Mas assim, 8, 10 dias sem praia. Agora você vai fazer com praia um pouquinho mais. Sim. Uns 12 dias. E eu ia perguntar do seu intercâmbio, que eu achei muito legal. Você foi em hotel, mesmo apartamento? Não, fiquei em Airbnb. Pela primeira vez na vida eu fiquei em Airbnb. Eu não gosto de Airbnb, mas eu tive que ficar. Não, mas era ótimo o seu que você ficou, né? Não, era ótimo, mas assim, porque assim, eu ia ficar em hotel, mas era tipo assim, um mês 60 mil reais. Aí eu, não. E aí você fez curso de intensivo de inglês? Fiz um curso de intensivo de inglês. Eu não trabalho com intercâmbio. Pra intercâmbio eu indico a Gida Experimento. Porque eu acho cada um no seu quadrado. Então, ano passado eu procurei a Gi e falei, Gi, eu quero fazer um intercâmbio porque eu quero aprimorar o meu inglês. Porque cada vez mais eu tenho usado ele. Pra falar com o fornecedor, por conta do meu trabalho e também quando eu faço essas viagens técnicas. Às vezes a pessoa que tá apresentando vai falar inglês. Teve uma vez que eu fui convidada pra ir pras Ilhas Maurício, numa fan tour. Quando eu era franquia ainda. E eu lembro que uma das coisas que eu resolvi não ir é porque eu não falava inglês fluente. Eu falei, eu vou lá, vou gastar dinheiro. E não vou entender. Não vou. Eu não fui. Aí, então eu realmente falei. Só que aí, ano passado, eu não consegui, não deu tempo, porque eu procurei ela em junho, julho, e eu queria, tipo, em outubro. Não deu tempo, não consegui.
E aí, no fim, também, a gente acabou querendo fazer uma viagem com a Manu, minha enteada e tal. Então, eu desencanei. Aí, deu certo ir esse ano, em maio. Então, eu fui pra Toronto, no Canadá. Foi incrível, uma experiência maravilhosa. Muita gente fala, Vivi, você não acha um mês pouco? É pouco, de fato, mas assim, é incrível e você vai aprender inglês, vai ser sensacional, entendeu? Então não deixe de ir porque você só tem um mês. Vai tendo um mês, porque é sensacional. Se você não sabe alguma coisa lá, não é igual aqui no Brasil que você fala, então, o que significa essa palavra? Você vai perguntar o que significa essa palavra, mas ela vai te responder em inglês. Sim, e você vai ter que descobrir. Você vai ter que descobrir, você tem que se virar. Então, assim, e eu acho que é uma experiência em todos os sentidos. Como eu fui morar muito nova sozinha, e com 17 anos eu fui para São Paulo, morei em casa com muitas meninas e tudo mais, eu amadureci muito cedo nesse sentido, porque eu tive que me virar. Assim, graças a Deus, os adolescentes, eles têm a oportunidade de fazer intercâmbio, né? Quando eles estão aí no colegial, porque faz muita diferença pra vida. Não é só inglês, é pra vida, é para o amadurecimento nosso. Então, eu acho também que quando você vai fazer intercâmbio, por mais que seja um mês, é um momento de você amadurecer. Sim. E eu acho que é um momento de, sabe, você olhar pra você. Eu sou uma pessoa muito... Eu curto muito a minha companhia. Que signo você é? Gêmeos. E ascendentes? Leão. Ah. Eu curto muito a minha companhia. Eu sou muito... eu gosto de ter os meus momentos sozinha. Então, fazer essa viagem... Meu marido foi me encontrar lá, eu fiquei um mês, né? Mas ele ficou os 10 últimos dias comigo. Mas, assim, ter os meus momentos sozinha, fazer as minhas coisas sozinha, foi muito gostoso. Então, eu indico pra todo mundo. Voltei falando, vai fazer intercâmbio. Eu até brinquei com a Gi. Falei, Gi, ano que vem eu quero fazer de novo. Mas agora eu já não tenho mais agenda. E por que você escolheu o Canadá? Na verdade, eu não escolhi o Canadá. A Gi que escolheu por mim. Eu falei pra ela, eu tenho um mês e eu preciso aprender o máximo que eu puder em um mês. E aí ela me falou, vai pro Canadá. Porque se você for pra Inglaterra, acho que ela falou, que eu pensei em ir pra Europa. Aí ela falou, se você for pra Inglaterra, você vai ter muito brasileiro lá. Então, tipo assim, você não vai aproveitar o tanto que você aproveitaria no Canadá. Sim. E então, por isso que eu escolhi. E Toronto ficava perto de Nova York. Daí eu falei, já vou ali. Aí eu fui, né? Passei um final de semana em Nova York, mas eu fui, porque eu amo Nova York. Gostoso. Não, é legal, né? Eu nunca tinha pensado assim, porque eu tenho muita vontade de fazer, só que eu tinha vontade de fazer um colegial, aí passou. Aí eu queria fazer um mais longo, mas é bom conversar com quem faz de um mês, né? Não, é sensacional. Vá, nem que seja pra fazer um mês. E eu conheço várias pessoas que, assim, fiz o intercâmbio de um mês e nunca mais fui. Não, vai de novo. Tipo, vai no ano, depois vai no ano seguinte, vai fazendo. É porque não adianta, né? Tipo assim, mesmo que você tenha morado fora, você volta, você não pratica, gente. Não. Eu tô fazendo inglês, tipo, eu faço inglês uma vez por semana, porque assim, você tem que treinar. Tem que treinar, senão não adianta. Tem que treinar. Eu adoro quando eu viajo e, tipo, eu preciso falar inglês, porque daí eu me divirto, não, sabe? Perrengue total. A gente, quando foi pra Portugal, tem ideia, né? Hoje eu olho e falo assim, ainda bem que deu tudo certo. A gente tinha um domingo livre. Eu falei, vamos pra Paris. Por que não? Entramos lá no bendito do aplicativo da Ryanair, né? E dali Paris. Chegamos em Paris. Você vai passar o dia em Paris? Como assim? Foi. O que eu fiz? Subi e desci da torre. Só. Foi o que eu fiz. Né? E o terceiro andar tava reformando. E tava uma neblina, não dava pra ver nada. Ai, que dó. Pior ainda. Não, foi muito difícil. Aí a gente pegamos aquele avião desgraçado, que nem parece um avião, cadeira de plástico, o pessoal vendendo perfume, chaveiro, gritaria dentro. Chegamos em Paris, tudo em inglês. E eu e o Rodrigo, tipo assim, não, tudo bem, a gente vai ver Eiffel em algum lugar, a gente entra. Vai dar um jeito. Aí a gente começou a perguntar pras pessoas, aquela educação, né, ninguém nem aí pra você. Não. Seguimos o fluxo, eu falei, o pessoal tá entrando no ônibus, vamos entrar nesse ônibus também, que eu acho que é alguma coisa, vai sair em algum lugar, né? Porque o aeroporto que você pega da Ryanair não desce no aeroporto central de Paris, nem sei como chama. Desce lá em Beauvoir, que é tipo uma fazenda. No meio do nada. Mas então foi o voo que você pegou, eu acho. Não, desce no meio, descia, eu não sei como é agora, mas descia no meio do nada, no meio do nada. Tipo assim, da onde desceu o avião até Paris, dava umas 2 horas de ônibus. Meu Jesus amado. Vai eu e o Rodrigo, fomos, chegamos. O ônibus deixou a gente num lugar, no meio do nada. Eu olhava pra cima e falei, mas tipo assim, o que eu faço? Cadê a torre? Eu achei que eu ia sair, ia ver a torre, ia ficar um pouco mais fácil pra mim, né? Era uma obra. Aí, não, vamos pegar metrô. Eu falei, não vamos pegar mais nada. Chega de meios de condução, eu quero um Uber, pelo amor de Deus. Entrei no Uber. Minha prima tinha feito intercâmbio
em Malta, daí ela conheceu vários lugares, ela me ensinou a falar uma frase em francês, que era, eu não falo francês, você fala inglês. Aí eu entrei no Uber, falei assim, deixa comigo. Eu lembro até hoje, já tipo assim, je le parle para François, um negócio assim. Ele olhou pra mim assim, ó, não. Aí eu falei, agora fodeu. Agora fodeu, porque eu não sei falar pra onde a gente vai em francês. Aí ele ficou falando lá, o Uber francês, e a gente ficou tipo assim, torre, Eiffel. Vai fazendo mímica, eu falo pros meus clientes. Vai fazendo mímica. Aí ele largou a gente lá pra frente da torre, tava um frio do cão, uma neblina, subi, não deu pra ver nada. E foi embora. E desci, fui no McDonald's, tentei pedir um lanche, não consegui, porque o lanche veio tudo errado. Dei uma voltinha ali no... Como chama aquela avenida? Na Champs-Élysées. Gastei um dinheirinho. Gastei um dinheirinho. Voltei pro bendito aeroporto, 2 horas até. Gente. E não perdeu o voo, pelo menos. Quase perdi o voo, porque aí tava entrando em outro lugar, que não entendo nada, né? Mas deu tudo certo. Voltei pra Porto, e aí no outro dia, de Porto, ia pra Coimbra pra ir pegar o voo de Coimbra pra Lisboa pra voltar pro Brasil. Gente, que louco. Não, voo de Coimbra pra Lisboa. Não, eu fui pra... Onde eu tava? Eu tava em Porto, aí eu peguei o voo pra Paris em Porto, aí eu tinha que voltar, porque 4h30 da manhã saiu o ônibus pra Coimbra, pra ir pra Lisboa, pra voltar pro Brasil. Gente, que loucura. Não, loucura total. Hoje eu olho e falo assim, que eu vou... Graças a Deus que deu certo, porque pra quem que eu ia ligar? Pra quem a minha você ia mãe ligar? ia me xingar. Eu ia falar assim, se vira, vira. Vai, se vira. Não, sério. E a hora que eu falei pra moça responsável do curso o que a gente ia fazer, ela ficou assim, ó. Você sabe que se der tudo errado, se atrasarem, a gente não consegue te esperar, né? Eu falei, não vai dar nada errado. Não vai dar nada errado, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Tô aqui, ó, confiante. Confiante. Não, foi um caos. E é muito importante, porque, tipo assim, o mínimo, né, pra você sobreviver. Não. Na verdade, assim, eu tenho clientes que não falam inglês e vão... Assim, eu acabei de ter um casal que foi pra Grécia e eles não falam inglês. E é engraçado, porque são meus clientes já antigos. E todas as vezes que eles vão fazer de viagem, eles falam, Vivi, mas a gente não fala inglês. Eu falo, vai dar tudo certo. Você fala, aí, eu falo palavras, não sei formar vai frase, fazendo sabe? mímica, fala palavra. E hoje tem celular, bota ali no Google sim, Tradutor e sim. tal. Então, assim, não é um impeditivo. Óbvio que é. Ajuda muito. Mas não é impeditivo hoje. Não é. É que assim, no caso, acho que da França, eles são um pouco grossos, né? Um pouquinho. Aí Portugal mas agora também. eles estão melhor. Portugal também, que Portugal fala português. Então, você vai tomar uma patada em português. Você vai entender o que vai acontecer. Pelo menos você entende. Mas os franceses estão melhores. Eu fui pra Paris ano passado e eu me surpreendi. Falei, nossa, eles estão bonzinhos. Eu até comentei com uma amiga minha, ela falou, bem, né? Teve que ficar bonzinho, né? Com pandemia, governo. Isso porque, nossa, quando a gente foi, eu lembro que eu falava assim no aeroporto, help me. E todo mundo olhava assim, tipo... Por que essa louca? Nada de help me. E o Rodrigo, acho que não foi uma boa ideia. Mas, enfim, é legal, assim. E, por exemplo, o meu primo ainda, nossa, surtadão, total, coitado. Porque na época que ele foi, acho que era 2000 e... meu irmão não tinha nem nascido ainda, acho que foi 2001, 2002. Sem falar inglês. Fazer um mochilão, assim, pra aprender. Eu falei, Felipe, mas tava na cara que não ia dar certo. Não, ele voltou antes dos 6 meses, né? Porque, pensa, naquela época não tinha celular, tem o acesso assim. que você tem hoje. Aí ele ligava de orelhão pra cá, sabe? Nos horários nada a ver. E a gente ficava... Não, foi assim. perrengue demais. Esse era louco. Deixa eu ver as perguntas, que temos várias. Veja... Não, eu falava pra ele, óbvio que não aguentou 6 meses. Mas viagem sem perrengue é difícil ter. É difícil ter, gente. Cada coisa. Olha, mas faz parte. É bom que você fica com história pra contar, pelo menos. Conta demais, né? Obviamente, é 1000 vezes melhor ser sem perrengue, mas... Não, com certeza. Esse aqui eu achei legal. Como que foi suas ideias de lançar os seus produtos? Que você vira e mexe lança, né? Você lançou o chapéu. Sim. Você lançou as tagzinhas. Sim, as tags de vinho. De onde vem, assim? Então, na verdade, Porque é um super diferencial, né? Eu faço essas sentido, collabs, né? Assim. É isso que é mais legal, eu acho. O chapéu, eu comprei ele em Trancoso e eu usei ele na viagem ao Egito. E eu recebia mensagem... Tipo assim, eu recebia, sei lá quantas mensagens, 99% era do chapéu. Eu falava, gente do céu. Aí eu falei, eu vou lançar o chapéu. Porque eu tinha comprado em Trancoso, tipo, não tinha acesso ao chapéu. Eu falei, eu preciso achar esse chapéu e levar pras pessoas. Aí consegui um fornecedor pra vender o chapéu. Foi um sucesso o chapéu. Aí, depois veio a ideia da bolsa. Aí eu vendi a bolsa de praia, que também a bolsa foi um sucesso. Eu vi também, lindíssima. A bolsa...
Nem lembro o que foi. Acho que foi uma ideia minha e da Mariana. A Mariana me ajuda muito nisso também, com essas ideias. Várias coisas vêm dela. Mas a bolsa, tipo, não foi uma coisa que assim, sabe? Que parece que é... Ai, nossa, ela é super criativa, se inspira. Não, tem coisa que é meio caçando mesmo, Mas é muito sabe? legal, porque, tipo, são... Ai, não sei, mas assim, dá vontade de comprar. Sim. Porque você não mantém, né? Não é pra sempre. Não mantenho. Então, quando você lança, dá aquele negocinho, assim. Porque não é uma coisa fixa. Meu Deus. Tá tudo bem, tudo sob controle. Deixa eu ajudar. Vamos cortar essa parte? É outro podcast. Calma, deixa eu sair aqui. Eles ficam acompanhando de lá? Aham. Deixa eu apoiar ela aqui atrás, acho que é melhor. Apoiou. Tem que escrever depois eu vou cortar essa parte, pra não esquecer. Corta, vai. Volta. E aí o que acontece? Eu lanço, porque pra mim, eu não sou uma loja, pra mim não faz sentido eu ficar tendo isso, manter estoque. Então eu vou lançando em momentos. Então, quando eu fui pra Noronha, eu já tava com a ideia da bolsa, mas eu levei a bolsa pra Noronha. E quando eu tava em Noronha, todo mundo vivia, eu quero a bolsa, quero a bolsa, quero a bolsa, de onde é, de onde é, de onde é. E eu falei, vamos lançar a bolsa. Aí eu uso muito cinto. E muita gente perguntava, de onde é seu cinto, de onde é seu cinto? Eu lancei o cinto. Mas, quando eu lanço essas coisas que é pra gente usar, é muito olhando o que as pessoas gostam em mim. Sim. Eu uso muito lenço. As pessoas amam. Também, onde acha lenço? Onde acha lenço? Eu fui pra Turquia, trouxe uma edição, tipo, limitadíssima de lenço. Eu tenho, sei lá, nossa, nem sei quantos eu tenho, mas eu tenho muito pouco. E, tipo, veio da Turquia, eu comprei lá, eu mostrei quando eu tava comprando lá. Eu não lancei ainda. Eu vou lançar. Vem aí, nem sei quando ainda, mas vou lançar. Natal. E aí, pra dar de presente de Natal. E aí, por exemplo, quando veio a ideia das tags das taças de vinho, o que acontece? Quando a gente tá reunido com amigo, com família, é um momento que a gente fala de viagem. Então, foi um momento de tipo assim, eu estou presente na casa das pessoas naquele momento, através da tag de vinho. Então, foi dessa ideia que veio. Eu quero estar presente nesses momentos. Eu não tô comercialmente presente, né? Porque eu não trabalho à noite, mas eu estou de alguma forma. Então, estar na cabeça das pessoas. Então, as ideias, elas vão surgindo assim. E tem tudo a ver. Tudo. O chapéu. Não, mas tudo que eu faço, eu tento trazer pra esse lado das viagens. Porque pra mim não faz sentido eu lançar uma coisa que não tem nada a ver. Então, por exemplo, o cinto eu lancei, eu acho que eu tava na Turquia. O cinto eu lancei, eu tava na Turquia, porque eu tava usando todo dia o cinto na Turquia. E todo mundo me mandava mensagem toda hora. E eu já tava com o cinto comprado há muito tempo. Eu tava esperando o momento de, tipo assim, vai ser legal agora. A mesma coisa, o lenço, eu não tô usando o lenço agora. Pra mim não faz sentido lançar. No momento que eu começar a usar mais ele, aí sim vai fazer sentido usar. É muito legal, as produções são muito legais. Deixa eu ver as próximas perguntas. Veja. Eu amo. O chapéu, fantástico. Essa questão de milhas. Você dá também essa assessoria pra pessoa, por exemplo? Eu não tenho a menor ideia. Daí eu quero uma consultoria, assim, pra... O que eu faço, pra onde eu vou, como eu começo? Eu não dou porque eu não tenho um embasamento profissional pra dar essa consultoria. O que eu sei é por ser fuçada. Então eu não dou, não faz sentido eu dar essa consultoria se eu não sou profissional, entendeu? Então aí vamos buscar profissionais. Eu ajudo, tipo, amigo me pergunta alguma coisa, tal, eu comento, mas assim, não dou consultoria. Lugares pra viajar sozinho. Então, muita gente pergunta isso, só que é difícil falar, porque eu preciso ter uma noção do que a pessoa quer pra essa viagem. Eu posso, tipo, Indonésia, eu acho um lugar incrível pra você viajar sozinho, pra você se conectar com você. E vai Índia também, tipo, não é o lugar ideal, tem alguns riscos, tem, mas eu acho legal nesse sentido. Mas eu também super iria pra Paris sozinha, ficar uma semana lá, nossa senhora, eu ia ser feliz da vida. Entendeu? Então, por exemplo, aqui no Brasil, eu já tive cliente que foi pra Arraial da Ajuda sozinha, Trancoso sozinha.
Então, assim, depende muito do que a pessoa quer pra viajar sozinha. É porque eu acho que no sentido da pergunta foi de perigo, mas perigo tem em todo lugar, né? Gente, É muito perigo complicado perigo falar vai ter em dessa todo questão lugar. de segurança. Perigo vai ter em todo lugar. Ainda mais sendo Você mulher, tem que redobrar a atenção de Então, assim, infinitas não quer vezes, perigo, né? você tem que selecionar muito bem os lugares que você vai. Vai pra Suíça, sabe? Tem que selecionar muito bem. Sim. Então, assim, eu acho que é mais a ver o que você busca pra essa viagem. E o quanto você tem de dinheiro também, né? Sim, porque exatamente. tem coisa que não dá pra fazer. Não dá pra você querer É. ir pra Paris com R$1.000. Não. Queria, adoraria. Adoraria. Melhores destinos do Brasil Ai, eu sou pra apaixonada. viajar sozinho em lua de mel. Melhor... Não, calma. Sozinho, hein? Lua de mel? Sozinha e lua de mel. Ah, lua de mel. Lua de mel pra mim é Fernando de Noronha. Fernando. Eu passei a minha lua de mel lá, né? Eu sou completamente apaixonada por Fernando de Noronha. Eu vi que a Marina tava lá. A Marina tava, sim. Nossa, Eu dei várias dicas pra ela. Mas é um lugar caro, né, Vivi? Porque pelo que eu tava vendo esses dias, uma blogueira que eu sigo, tem taxas ambientais que você paga, assim, os restaurantes são um preço bem... É assim, ó. Vamos lá. Comparado, sei lá, por exemplo... Eu vou comparar com Trancoso. É um pouco mais caro que Trancoso. porque Trancoso é caro. Trancoso é bem caro. O que Trancoso você acaba ganhando um pouco. Passagem aérea pra Trancoso geralmente é mais barato. Mas às vezes você pega a promoção pra Noronha. As 2 vezes que eu fui pra Noronha, eu paguei R$1.200 por pessoa de passagem. Arrasou. Você não paga, tipo, nem pra Maceió, Nem isso, pra São entendeu? Paulo. Você paga isso. Então, assim, às vezes você pega umas promoções muito legais. Então, assim, passagem aérea é relativo. Hotel em Trancoso um pouco mais barato, mas também não é muito. Restaurante lá é a mesma coisa que Noronha. Então, assim, e eu não acho que adoro Trancoso, adoro, mas eu acho que as pessoas endeusam Trancoso de uma forma... Eu já vi várias pessoas falando sobre isso, falando sobre o Trancoso, falando que foi tipo assim... Vou ser polêmica, gente, mas as pessoas endeusam Trancoso de uma forma que eu... Eu tenho a impressão que a única coisa que tem pra fazer é lá que tem aquele quadrado, não é? É. E você vai fazer o que além disso? Não, o quadrado é o centrinho, né? Restaurante, lojinha, é gostosinho. Mas é isso. Não, e aí tem as praias também. As praias são lindas, é Bahia, é lindo. Mas assim, o nosso Brasil é lindo. Tem lugares lindos. E aí eu acho que as pessoas... Eu adoro Trancoso, venho do Trancoso, incentivo meus clientes a irem pra lá. Mas eu acho que chega um momento que, tipo, tem um limite. Passou desse limite, as pessoas endeusam demais. E, tipo, ok, é legal, mas assim, né? Calma lá. Eu tenho muita vontade de ir pra Fernando de Noronha. Mas eu também tava vendo que não é um lugar muito acessível, né? Em que sentido? De, por exemplo, a praia lá do Sancho, que... É assim, Por exemplo, idoso. Não é um lugar pra você ir com idoso, com sua avó. Levar sua avó. Ela não vai descer. Deficiente. Ela vai na Conceição, ela vai na praia do Cacimba do Padre, ela vai em outras praias que ela consegue ter acesso ao Sancho. Ela não vai descer. Sim. Do mesmo jeito que um pai com um bebê talvez não desça por segurança. Sim. Ele pode arriscar, mas ele pode não arriscar. Então, assim, realmente, mas eu acho que aí é o encanto de Noronha, ele mantém a raiz dele. Sim. Muita coisa lá já mudou, mas ele mantém uma raiz que é só dele. Então, assim, eu gosto disso. Você pisa em Noronha, parece que a sua energia muda, parece que você não tá no Brasil. Não falando que o Brasil não seja assim, mas assim, é uma coisa muito louca. E a Fê, a gente foi pra Noronha ano passado, né? É verdade. E a Fê sempre falava assim pra mim, ai, Vi, eu vou gastar pra ir na Noronha, eu vou pra Miami. Sempre falava. Daí, como eu fui ano passado, ela falou, eu vou com você, já que eu vou com você. E ela, tipo, voltou completamente apaixonada. Tanto é que ano que vem nós estamos querendo voltar pra Noronha. E porque realmente tem um negócio, assim, que não dá pra explicar com Noronha. Não dá pra explicar. Por Então, foto já parece pra mim é um dos meus lugares preferidos no mundo, assim. No mundo. E realmente é surreal, assim. Não é barato, mas a gente consegue fazer uma viagem com um preço legal. Então, assim, às vezes a gente encontra uma passagem nesse valor, 1.200, 1.500, às vezes não. Mas eu tenho umas pousadinhas que eu gosto de deixar dos meus clientes, que é aquele custo-benefício, sabe? Mas não é uma pousada que custa R$500. Sim, tipo, é uma pousada que vai custar 800, R$1.000 a diária, sabe? Que é preço Nordeste. Exato. Então, agora pra comer lá, é caro. Sim. É caro, tipo... Mas assim, é caro igual você ir pra São Paulo. Sim. Você vai pra São Paulo, assim, os melhores... Vamos falar, os melhores restaurantes de São Paulo. Você não paga R$60 um prato. Você vai pagar 150. Exatamente. É o que custa em Noronha. Não, eu acho que assim, quando a gente pensa em caro ou barato em viagem, você tem que ter noção que você tá em um lugar turístico. Por exemplo, quando eu fui pra Búzios, todo mundo falou que era muito caro. Sim. Muito caro. Eu achei que eu ia pagar um absurdo. Gente, eu cheguei lá,
Eu até brinquei com o meu amigo. Falei assim, quando a gente ia embalado, a gente pagava mais caro da long neck aqui do que lá. Exatamente. Sabe? É preço do lugar turístico. Você não vai pagar menos que, sei lá... Por exemplo, você vai aqui pro Guarujá, é R$70 uma batata frita. Lá é 100. Entendeu? Você tem Tipo que... assim, exatamente. Sabe? Você tem que ter esse feeling. E tem assim. também uma outra coisa. Noronha, chega tudo por embarcação lá. Hoje não, hoje já tá um pouco mais avançado, mas até há pouco tempo chegava tudo por embarcação. Então, assim, olhem a logística que tem que ter. Sim, exatamente. E assim, É uma ilha, né? Tudo muito... E não é caro pra gente, é caro pra quem tá lá. Sim. Tipo, se eu tô pagando tantos reais da long neck, o morador de lá também tá pagando. Sim. Então, assim, é caro. Mas, assim, as pessoas têm que ter essa noção, sabe? E aí eu volto naquilo que eu falei de Trancoso. Trancoso também é. Eu vi esses dias uma menina, ela tava comparando, acho que era Caraíva com Trancoso. Trancoso Caraíva super que ficou bombou, né? famoso agora, né? Deu um boom. Deu um boom em Caraíva. Deu Ou um Caraíva, outro lugar que eu não gostei. Então, e sabe, Caraíva eu não sei. ame ou odeie? Eu sou urbana. Esse negócio de barquinho... Não, eu gosto de pegar, por exemplo, assim... É que, na verdade, o que acontece? A maioria das viagens que eu faço, ou eu faço com meus amigos, ou eu faço com meus pais. Então, assim, são... Totalmente Coisas diferentes. completamente distintas. Como meus pais viajam uma vez no ano, então eles só pegam resort. E resort é aquela coisa, coma o máximo que aguentar e puder, né? Coma e volte rolando. Não, minha mãe, imagina, passeio. Eu falo assim, passeio, acordar 5h30 da manhã, pegar ônibus, CVC. Jamais. Não é passeio, senta a bunda no sol e lá fica comendo o dia inteiro. Então, eu gosto, mas até com os meus amigos, eu falo assim, eu não gosto dessa coisa de... Não é perrengue, porque viagem tem toda a experiência, mas eu gosto de... Do caso de resort, né? Que você chega, tem alguém pra te buscar e dali você chega, sabe? Essa coisa de vai, que pega e vai, entra e sobe e desce. Não gosto. Não gosto. Tipo, esse negócio de pegar barquinho. Falam que é bem curto, né? O barquinho. Não, é muito curto. Tipo assim, dá pra você ir nadando. Sim. De tão curto que é. Não... Mas assim, você tem que chegar em Porto Seguro. Aí Porto Seguro você tem que pegar o transfer que vai pra Caraíva, que te dá tipo umas 3 horas de viagem, 4 horas. Dependendo de como tiver 4 horas. Só que daí você tem que pegar a balsa que vai de Porto Seguro pra Arraial, entendeu? E aí, depois de Trancoso pra Caraíva, tem uma boa parte que é a estrada de terra. Então, assim, é perrengue. É essa coisa, assim, de vai, não gosto. Caraíva muito. ama e odeia. Tem gente que ama, que é apaixonada. Eu não gostei. Mas, assim... Porque é praia, né? Tipo, Vivi CPF não gostou de Caraíva. É praia, é bem roots, né? É super roots, super. É lindo. Mas, assim, é muito apegado de cada um. Eu gosto de mar, daquele mar azul. Eu tenho um problema um pouco com o mar, eu tenho pânico de mar. Então, assim, eu sou apaixonada por praia, mas eu não sou a pessoa que fica no mar. Mas eu gosto do visual, eu gosto da energia, sabe? De tudo isso. Eu sou bem sensível energeticamente. Então, eu gosto de tudo isso. E lá, querendo ou não, o mar ele não é assim. Ele é lindo, mas é uma beleza diferente. Então, por exemplo, eu já sou apaixonada por Milagres. Milagres é esse mar. Que é azulzinho. E Milagres, você anda, você não vê ninguém, porque uma pousada é afastada da outra. Então é aquela praia deserta. Eu amo isso, eu amo. Sim. Então, assim, é também muita proposta de cada pessoa, do que cada pessoa gosta. Sim, né? Tem muito isso. Eu também sou mais... Eu amo mar. Amo demais. Amo entrar, mas eu preciso ver. Eu preciso também. enxergar, saber o que tá acontecendo embaixo de mim. Então, tipo assim, essas coisas... É que lá mar um pouco mais escuro, né? Mas não... Trancoso tem, ali o mar é lindo. Mas são belezas diferentes, né? Belezas diferentes. Trancoso já é uma pegada um pouco mais agitadinha. Eu amo a Bahia. Gente, eu amo a Bahia. Não, eu também adoro Bahia. O melhor lugar daqui. Eu adoro Bahia também. Você já foi pro Pantanal? Fui pro Pantanal na fazenda do meu marido, né? Pantanal Desbravar, como turista, não. Pantanal, tá. Não, inclusive eu estou querendo ir, mas não sei quando. Preciso achar uma vaga aí na minha agenda, porque tá meio difícil. Mas eu quero ir pro Pantanal, sim. Eu tenho muita vontade de conhecer, mesmo sendo uma pessoa urbana. Mas por exemplo, assim, ó, eu quero ir pro Pantanal pra ficar na Caimã. Eu não quero ir pro Pantanal pra ficar em qualquer lugar, entendeu? Sim. Porque a Caimã tem estrutura, porque a não, Caimã tem tudo. Eu sou urbana assim, tipo assim, vamos desbravar, mas vamos desbravar com civilização. Exatamente. Eu gosto disso, essas coisas assim, muito aventureira. Eu falo pro meu marido, eu falo, se eu for pra sair de casa pra passar perrengue, eu não passo. Eu não passo. Não dá. Não Tem dá. um que apareceu pra mim, acho que é Jumbo, que é na Amazônia. Alguma coisa assim. Esse eu tenho muita vontade de ir também. Mas Não é acho Jumbo, É alguma coisa assim, né? Jumbos. eu sei qual que você tá falando, mas não é. assim. Eu sei.
Eu tenho muita vontade de conhecer também, mas sempre com a civilização. Amazônia, tem o barco do Blue Star que faz a Amazônia. É super bacana. Então eu quero ir pra Amazônia, tipo, assim, é um custo-benefício legal. Que legal, não sabia. Então, eu gostaria de ir pra Amazônia de ir no barco do Blue Star, sabe? Até pra entender como que funciona. Diferente, e pra trazer um pouco isso pras pessoas, porque a Amazônia, tipo, as pessoas não pedem. Ninguém pede. E é tão incrível. Deve ser fantástico. E você tá no barco, você tem a estrutura do barco, então assim, você vai viver aquilo de uma forma bacana, sabe? Então, exatamente. a gente tem que aproveitar isso. E aqui tem muito destino legal. Lençóis também, tem muito Lençóis. É que Lençóis tem um período muito curto pra você ir, né? É muito pouco tempo pra ir pra lá por conta das lagoas estarem cheias. Sim. Então fica um pouco mais restrito, mas Lençóis também é incrível. Só que é um destino também com uma estrutura um pouco mais... Que você vai e pega e vai. Sobe. E assim, é um lugar que eles preservam a natureza. Então, Sim. assim, não tem aquela mega estrutura. As pessoas que vão pra lá, elas precisam entender isso. Exatamente. Que não tem essa mega estrutura. Mas, se bem que recentemente inaugurou um hotel lá incrível. Mas, tipo assim, é R$8.000 a diária. Não dá, entendeu? Um pouco fora do orçamento. Não dá, tem gente que paga. Tem mas gente assim, que dá, né? mas assim, a maioria dos brasileiros não pagam. Então, Coitada. Lua de mel. E um lugar no Brasil pra viajar sozinho que você iria aqui? Sabe, eu gosto do Sul, Florianópolis. eu gosto do Sul. Eu gosto do Sul. É que eu sempre tento fugir um pouco das capitais, né? Mas eu gosto do Sul. Jalapão. Jalapão. Deve ser lindíssimo. É lindo. Lindíssimo. Deve Jalapão eu ser acho super fantástico. legal. Mas assim, eu tive uma cliente que foi só tempo pra Noronha. E amou. Amou. Sabe uma coisa que eu acho que a gente devia reivindicar, que eu não sei nem se pode, se tem, se existe, mas sempre que eu vou fazer cotação de viagem, quarto de hotel pra uma pessoa ficar sozinha. Existe. Vou te explicar o que acontece. Porque tá sendo lá 2 pessoas, se eu quiser ir sozinha. Não, você pode ir. Mas eles não vão te cobrar mais barato por isso. É isso Porque que eu o gostaria. quarto de hotel ele é feito para 2 pessoas. O hotel ele cobra a diária, ele não cobra, Sim, entendeu? aham. Então assim, se vai uma pessoa só, eles estão perdendo dinheiro. Sim, exatamente. Mas a gente precisa reivindicar os viajantes solos. Também Porque acho. eu não consegui viajar sozinha por causa do valor do hotel. Que é muito, Porque dá acaba muita pesando, né? diferença. Dá Pesa no muita bolso. diferença. Porque você parar pra pensar, sei lá, um hotel assim, barato, que fique 1.500. Ser sozinha é uma coisa, vai dividir por 2, vai dar uma puta diferença. Exatamente. Então, existe esse problema. A gente precisa reivindicar isso pros viajantes solos. É verdade? Vamos fazer abaixo-assinado dos hotéis. E tem uma pergunta de lugar que você indicaria aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, Estado de São Paulo. Cidades... Ai, tem gente. bastante resort aqui perto, né? Tem Assim, bastante resort. Eu tava no Mavis hoje. que tu fala muito bem. É muito bom lá. Assim, depende. Se é família, eu gosto muito dos resorts. Mavis, Clube Med, Santa Clara, o Claribiúna, o Vale Suíço, o Bourbon, enfim, o Monreale, vários gosto. Se é casal, eu gosto do Fasano, eu gosto do Nick Garden. Vivi, não quero fazer um super investimento. Tava agora em Gonçalves, na pousada Casa Campestre, que é super gostosa, exclusiva para casal, só tem 3 chalés. Ai, que legal. Tem o Roots Resort em Monte Verde, que eu gosto bastante. Em Campos do Jordão tem o Vila Amistad, tem o... Nossa, gente, eu esqueço, é tanto hotel. O Cacau lá, o Bendito Cacau. Tem o Botanique. Ai, eu amo o Botanique. Onde é? É perto de Campos, é como se fosse Campos. É um hotel incrível, que é bem nessa pegada do Nick Garden, do Fasano. Então, assim, depende muito. Sim. Eu dou risada quando eu recebo essas perguntas, porque é difícil a gente indicar uma coisa sem informação, né? Não, é muito difícil, porque, por exemplo, assim, eu fazendo... Fazendo, tipo, R$2.000 a diária, entendeu? Não é a pessoa que dá pra indicar. Exatamente. Então, assim, é difícil indicar. Eu não sei se é família, não sei se é casal, o que a pessoa quer. Eu gosto muito dos hotéis em São Paulo. Às vezes a pessoa quer, tipo, um lugar, fala, vai pra São Paulo, fica no Palácio Tangará, por exemplo. Sim. E curte o hotel. Você não precisa sair do hotel. Rosewood. Então, assim, depende muito do que as pessoas querem.
Mas tem muita coisa, muito pra se explorar. Nossa, aqui tem muita coisa perto, né? Tem muita coisa perto, tem muita coisa perto. Eu nunca fui em nenhum daqui. Meus pais sempre vão pra praia, senta e fica. Vai pra praia, né? Eu acho que aqui é gostoso pra você aproveitar e, tipo, um bate e volta no final de semana, relaxar, sabe? né? Dar uma Descansar. relaxada, dar uma Sim. descansada. Eu fui pra Gonçalves agora, na Casa Campestre. Gonçalves tem um monte de coisa pra fazer. Eu só fiquei na pousada. Eu só saí da pousada pra comer. Pra relaxar, né? Isso fica bem... Eu precisava disso, desse descanso, sabe? Porque é muito intensa a minha rotina. Todo mundo né? Sim. Mas enfim, eu queria descansar, sabe? Queria descansar. Daí eu fiquei só lá fazendo nada. E falando de rotina, eu vi esses dias, não sei, acho que faz um tempo já, que você tinha postado do escritório, né? Que você achou que, nossa, ia super melhorar a questão de horário de trabalho. Aí era, sei lá, 11 horas. Tava lá. Mas isso tem sido um pouco mais esporádico. Não é sempre que acontece. Eu tenho tentado ter mais uns horários. Né? Porque chegou um momento que eu quase surtei. Não tem quem aguente. Chega uma hora que a cabeça... eu trabalhava... O corpo pede, né? Eu trabalhava, tipo... Quando não tinha um escritório, eu acordava, eu ia na academia e eu sentava, e, tipo, voltava da academia e sentava a bunda na cadeira. Tipo, 7 e pouco da manhã. E eu parava 9 horas, 10 horas, 11 horas. Eu não parava. Então, assim, eu quase tive um treco mesmo. Sim. E aí, chegou um momento que eu falei, não, para. E quando eu tô nessa rotina intensa, quando eu paro, eu falo, eu sinto culpa. Eu sou uma pessoa que eu não consigo descansar. Ontem, no feriado, eu falei, vamos fazer alguma coisa, uma volta de carro, sei lá, ir em algum lugar. Falei, vamos no Giga passear. Maravilhas do lar. Eu não consigo ficar deitada assistindo uma série. Teve um dia que tava tranquilo na agência. Sofro muito com isso. E aí eu fui embora, tipo, mais cedo pra casa. Acho que fui embora umas 4 horas. E eu sentei na TV e fui assistir, tipo, Netflix. Eu senti culpa. Eu falei, não, tá errado, não pode. Sim. E é uma coisa que, inclusive, às vezes eu falo na minha terapia, porque não pode, né? Tipo assim, eu também tenho uma empresa com colaboradores com a minha equipe pra eu poder ter esses momentos também. Eu não tenho esse momento, foi um dia. Esse é o diferencial de você não ser CLT. Exatamente. Isso que eu trato muito isso em terapia. Porque eu sempre marco pra fazer unha, tipo, 8 da manhã. Eu posso marcar 2h30. Você pode marcar. Entendeu? Eu posso. Mas é um processo, assim. Que eu trato em terapia. Mas assim, hoje minha rotina tá menos. Eu tô tentando dar uma equilibrada, mas assim, são momentos. Quando eu tô com uma viagem engatilhada na outra, aí acaba acumulando mais coisa no escritório. Então eu acabo tendo que ficar mais tempo lá. Ontem, por exemplo, eu fui trabalhar, era feriado, mas a gente trabalhou normal por conta da Black. E aí eu comecei a passar mal. Era umas 4 e pouquinho. Eu comecei a passar mal, assim. Nada funcionava, tudo travou. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ir embora pra minha casa. Cheguei em casa, fui fazer meditação. Falei, pelo amor de Deus, alguma coisa tá acontecendo aqui. Mas assim, e aí eu sinto culpa. Isso é bem sensível a isso também, né, Vivi? Tipo assim, quem te acompanha faz um tempo percebe que quando você vem de uma rotina frenética, depois você gripe. Eu tô gripada. Passa mal de estômago, eu estava agora em Gramado, eu fui pra uma feira e depois eu aproveitei pra ficar no Parador. Eu fiquei 5 dias em Gramado, eu fiquei os 5 dias com virose. Aí, beleza, cheguei, passou a virose, graças a Deus, 2 dias, gripe. Eu sou assim também. Cá estou eu, não tô super gripada, mas tipo, minha voz tá um pouco fã, sabe? Minha também. E eu sou muito sensível, muito sensível. Mas faz parte. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Tem que se cuidar. E outra pergunta que fizeram aqui, se você pensa em transformar a agência... Como chama a agência hoje? Vivi Passe de Viagens. Em franquia. Por enquanto, não. Não, porque tem muito meu ali. E quando você transforma em franquia, sai muito da sua mão. Eu acho que perde um pouco essa questão humanizada, né? Exato. Vira uma coisa mais... Exatamente. Eu prefiro, talvez, ter mais colaboradores do que eu transformar em franquia. Sim. Porque também... Eu já fui franquia, né? E eu não acho que talvez seja o melhor formato para esse mercado. Acho que fica meio limitado, né? Não sei se você consegue oferecer uma coisa tão personalizada. Não, na verdade, você até consegue. Se você quiser, você consegue. Mas eu não sei. Tenho minhas dúvidas ainda. Não penso, mas... eu penso em crescer com colaboradores. Da gente ter e sempre buscando o melhor, sabe? Sim. Mas franquia, não. E a outra pergunta, a última, é que se você acha que compensa fechar a viagem na Black.
Sim, com certeza. Eu fechei 2 pra mim. Não é, tipo, fake news, não. Não. É desconto real mesmo. Depende. Eu só divulgo que é desconto. Aham. Então, eu divulguei na Nike com quase 40% de desconto. Entendeu? Eu divulguei Carmel. O Carmel Taíba tá com... Acho que tá, sei lá, tá com um bom desconto, sabe? Sim. Considerando o que o hotel é, que não é um hotel barato, é um hotel de quase 4 mil reais a diária. Então, assim, mas tem outros Carméis que não são. Carmel, outras unidades que não são. Então, eu divulgo aquilo que realmente vale a pena, mas tem coisa que é enganação. Sim. Tem coisa que não fecha como. conta. Tudo que eu vou divulgar de oportunidade, de promoção, eu faço uma curadoria. Então, tipo assim, eu recebi de um fornecedor. Ai, sei lá, tá com desconto. Eu pego aquilo, eu entro no site do hotel, eu olho no site do hotel se realmente tá, aí eu vou no meu fornecedor, eu vejo se o meu fornecedor tá puxando desconto, eu faço, tipo, uma curadoria pra ver, ok, podemos divulgar. E aí a gente divulga. Então, vale a pena aquilo que realmente é. Sim. Então, eu divulgo o que realmente está valendo a pena. Sim. Mas nem tudo vale. Tem gente que sobe pra baixar, né? E desconto, assim, de várias é só na Black, né? Ou tem outra data do ano que normalmente dá? Não, tem Semana do Consumidor, eles dão desconto. O Clube Med tem os resorts de neve, eles fazem uma semana específica de desconto nos resorts de neve. Então, tem outras datas que tem desconto, mas a data com maior desconto é agora na Black. E você posta várias oportunidades, né? Eu tô postando várias oportunidades. Tem que estar seguindo. Eu posto. Se bem que eu acho que vai sair depois da Black. Mas que dia que vai sair? Semana que vem, não. Já vai sair. A Black é sexta agora? Não, mas na verdade a Black de viagens é que assim, tem hotel... Cada hotel faz a sua Black. Tipo, não é um período. Mas assim, tem Black que é o mês todo. Tem hotel que faz um dia. Entendi. Entendeu? Então, tipo assim... acho que vai sair em dezembro. Então Tudo bem, fica pro próximo ano. Fica pro próximo ano. Comprem na Black do próximo ano. 2024, vem aí. Ou antes, comprando com antecedência tem preço bom. É verdade, se organizar, né, no começo. E quanto tempo você acha, essa pergunta pessoal, quanto tempo você acha que é o ideal pra você organizar uma viagem com tranquilidade, assim, questão de pagamento? Que a gente parcela, a partir de 10 meses. Eu gosto de parcelamentos. Eu também, adoro. Tudo em 10 vezes. Eu sempre falo 10 meses, porque o que acontece? Os hotéis e as companhias aéreas, elas liberam as tarifas. E eles geralmente começam a liberar com um ano antes. Só que um ano antes não tem tudo disponível. Então, 10 meses tende a ter, pode ser que não esteja. Então, 10 meses geralmente já é um bom momento. Mas poucas pessoas fecham com 10 meses de antecedência, porque é muito tempo. Mas eu acho assim, se for uma viagem internacional, pensando em Europa, em Sudeste Asiático, destinos exóticos, assim, que custam mais caro, no máximo 4 meses antes, para pagar um preço melhor. Se for aqui, Brasil, América do Sul, até uns 2 meses antes, é ok. Mas assim, Vivi, eu quero ir no feriado. 2 meses antes vai estar uma fortuna. Vivi, eu quero ir para Bariloche em julho. Você tem que fechar em fevereiro. Se você fechar em abril, vai pagar caro. Entendeu? Então, assim, é o limite abril. Então, assim, não existe um padrão, mas tem o que a gente indica. Já aconteceu de eu ter cliente que fechou uma viagem e pagou um valor. Chegou uma semana antes, o aéreo estava na metade do preço. É risco, mas podia estar o dobro, o triplo. É risco que a gente corre. A gente não tem controle das tarifas de companhia aérea e de hotel. Não é algo que a gente tem controle, não é algo que a gente tem acesso. E passagem aérea, eu brinco que é... Perdão. É o alarme do remédio. Tudo mais remédio. Passagem aérea, eu brinco que é tipo lote de festa. Então, o avião tem lá, sei lá, vamos chutar, 100 assentos. Eles liberam, tipo, 10 assentos numa tarifa classe A, alfa. Aí eles vão liberar numa tarifa, sei lá, $100. Tô falando baboseira aqui, tá? Só pra vocês terem noção. Aí vendeu os 10 assentos de $100. Vai liberar a classe B. Aí vai abrir em $200. Aí acabou essas 10. Aí eles abrem 5 na classe Charlie, C. Aí vai abrir a $300. Então, assim, são classes tarifárias. É igual ao lote de festa. Acabou, abre outra. Acabou, abre outra. Só que aí pode ser que, por algum motivo, voltou uma classe mais barata depois. Então, assim, é muito incerto. É uma coisa, assim, que se você pegar pra entender, você não vai entender. Mas eu sempre falo isso com os meus clientes. É tabelado e, tipo, é lei da oferta e da demanda. Sim, então tem que se organizar. Tem que se organizar.
Teve um podcast do Thiago Nigro, foi o CEO da Latam, e o Thiago Nigro pergunta pra ele o segredo pra comprar passagem aérea barata. Você tem que entrar de madrugada, comprar no final do mês, porque o povo Eu já ouvi que de terça de madrugada é mais barato. Não, entrar de madrugada ou comprar no final do mês, porque tem que bater a meta, e daí eles abaixam pra bater a meta. Já ouvi um monte de coisa. Não existe isso. É comprar com antecedência. Não existe esses macetes. É comprar com antecedência. Às vezes acontece, às vezes a Gol faz, um Madrugol faz, mas é tipo assim, é uma coisa avisada e não é uma coisa certa, incerta, que vai estar ali todo... Não, sim, entendeu? eles podem cancelar o Madrugol. Não pode não existir, entendeu? E Madrugol a gente evita Madrugol, no caso. Madrugol, eles podem cancelar e depois você ter voo só pra daqui 3 meses. Exatamente. Ai, mas é isso. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta, mas acho que não. Nossa, falamos. Nossa, falando bastante. Vai ter que cortar um monte de parte, hein, gente? É, da bicuda, cadê o negócio? É isso. A gente respondeu todos os aplicativos que não tem milagre. Lua de mel, viajar sozinha. Acho que é isso, Vivi. Ai, amei. Eu também. Nossa, passou muito rápido. Passou rápido. Falamos muito. 6h30. Falamos muito. 6h30? Gente, chocada. Nossa senhora. Rápido. Foi muito gostoso. Fiquei feliz que você topou, que deu certo. Eu Espero que você tenha agradeço. gostado. Amei! Acho que você ajudou muito, esclareceu muitas dúvidas. Me chama de novo que eu venho, aquelas. Né? Não, cuidado com Deixei um aplicativos, com promos. Deixei um alerta. E é isso, eu vou deixar seu perfil pro pessoal seguir, cotações. Entrem em contato, vocês já viram que vai valer a pena, né? Vai, total. E eu tento trazer bastante conteúdo. Às Sim. vezes as pessoas nem tá querendo viajar, mas ela só quer ver conteúdo, ela quer se informar. Todo domingo eu tento abrir caixinha de pergunta pra tirar essas dúvidas, pra conversar um pouco sobre isso mesmo, sabe? E trazer informação útil. Então, por exemplo, acho que ontem eu fiz o post, como fazer uma viagem entre amigos acontecer. E é uma informação, tipo, útil. É uma coisa boba, tonta, mas que quando você olha e você fala, vamos fazer? E aí o negócio vai acontecer. Então eu tento trazer seu um pouco Instagram disso. tem muito conteúdo. É muito legal, muito gostoso de acompanhar. Que bom, fico feliz. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite, amei. Imagina, Vivi. É isso, gente. Muito obrigada. Vou deixar o Instagram da Vivi pra vocês acompanharem tudo e sigam, porque assim, é fantástico. E até a próxima. Até.